Áudio fanfic. Tsunami de Amor. Capítulo 1. Lee Min-ho abriu os olhos desconfortavelmente. Sentia o gosto de sangue em sua boca e sabia que seu corpo estava gravemente ferido e lembrou-se imediatamente do tsunami. O que havia acontecido mesmo? Um terremoto. Sim, aquele terremoto. 3 horas antes, sua agente que estava em Busan ligou enlouquecida, avisando que parte da costa do Japão havia sido destruída e que um grande tsunami estava se aproximando da idílica ilha de Jeju, onde ele estava. Ele já havia visitado Jeju antes. Mas havia sido uma visita breve, apenas para filmar um comercial ou um dorama. Não havia perdido nem mesmo 15 minutos para explorar as belezas do lugar. Quando finalmente decidira aproveitar suas tão sonhadas férias depois de tudo que vivera nos últimos meses, ali estava ele naquela situação. Tentou mover os pés, contudo, estavam presos de alguma forma nas ferragens do helicóptero. Olhou para os lados e viu a piloto desmaiada no banco à sua esquerda. Como era mesmo o nome dela? Gao-rin, Kim Gao-rin. Ei. Senhorita Kim? Disse ele, esticando as mãos para tocar no ombro da garota que parecia morta de tão pálida. Senhorita Kim? A garota virou a cabeça para ele, e então, um filete de sangue escorreu de sua boca. Por favor, não morra. Disse ele, olhando para o horizonte onde o tsunami era uma ameaça. A água estaria ali em poucos minutos. 3 horas antes do tsunami. Park Sung-ji falava alguma coisa ao telefone, mas Lee Min-ho não prestava muita atenção, ainda que o celular estivesse junto ao seu ouvido. Ele respirava fundo, finalmente observando o estonteante mar de Jeju depois do turbilhão que vivera nos últimos meses. Gravar o último dorama com Baek Jo-jo, sua ex-namorada, foi um erro. Ele a amava, sim. Ele se apaixonara pela atriz, pelo seu sorriso sedutor e seu olhar tão penetrante. Percebeu o quão fútil e má ela era ao tratar os assistentes, as maquiadoras, enfim, todos os que a circundavam, mas não conseguiu escapar dos seus encantos. Ela era linda e tinha uma forma de manter um homem fascinado por ela. E ele caiu bonitinho. Durante os meses de gravação, ele foi praticamente escravo daquele namoro malfadado. Quando ele achava que a compreendia, ela se afastava e saía em escândalos com outros atores, jogadores de futebol, repórteres, modelos. E tudo isso refletia negativamente em sua carreira e na dela. Enfim, nada havia de errado naqueles sinais e achou que ela era apenas uma mulher geniosa que gostava da atenção. Por mais que sua agente Park Sang-ji tentasse dissuadi-lo daquele caso amoroso, mais ele se via envolvido. Ficou tão apaixonado que fez a grande besteira de pedi-la em casamento no meio da cerimônia de estreia do dorama. Diante das câmeras, dos repórteres e flashes, ela riu dele e disse que jamais se casaria. Depois disso, o mundo caiu sobre Lee Min-ho como uma bigorna. Nos dias seguintes, ele se viu no epicentro de um furacão de notícias que o colocavam como um tolo, incapaz de manter o amor de uma garota, apaixonado por uma atriz que o traía. Por sorte, as últimas cenas do dorama já estavam no fim, então, foi com grande sacrifício que ele conseguiu terminar o projeto. Para esquecer de Jo-jo. Desde que iniciou sua carreira de ator, Lee Min-ho sempre quis visitar Jeju Island como um turista e não a trabalho como comumente fazia. Entretanto, suas férias em Jeju foi quase uma fuga dos tabloides que a todo custo queriam questioná-lo sobre a recusa de Jo-jo. Também era uma fuga da própria Jo-jo, pois sentiu que precisava esquecê-la. Park Sang-ji disse que ele deveria ficar 30 dias naquela ilha, pelo menos, até as fofocas e os escândalos sobre ele e Jo-jo esfriarem-se. E de qualquer forma, ele havia perdido alguns projetos por conta do escândalo. Os comerciais o pintavam como um homem viril e conquistador. Por isso, um babaca que havia sido rejeitado em público não fazia muito bem o perfil dos seus patrocinadores. Contudo, agora que chegará na ilha, achou que não aguentaria ficar ali durante 30 dias. Quando é que eu poderei voltar, Sanji? Perguntou ele à sua agente, depois de minutos sem realmente escutá-la. Não ouviu o que eu lhe disse? Perguntou ela, parecendo irritada e sobressaltada. Só o que lhe faltava era perder sua leal agente também. Se isso acontecesse, ele sabia que havia chegado ao final de sua bem construída carreira. Você precisa sair daí imediatamente porque um tsunami se aproxima, gritou ela do outro lado da linha. Mas já? Por quê? Perguntou ele sem entender. Havia chegado em Jeju pela manhã,
por meio de um rápido voo de Seul e não pretendia pegar outro voo. Aconteceu um terremoto no Japão. Áudio fanfic Tsunami de Amor. Capítulo 2. A vida de Gao-rin. Gao-rin olhou para o horizonte enquanto absorvia aquelas palavras. É seu último voo. Não conseguia imaginar estar fazendo outra coisa, especialmente depois de tudo o que lhe havia acontecido. Escutou o que eu disse, Gao-rin? Repetiu seu chefe, Qin-Shu mais uma vez. Eu sei o quanto isso deve ser terrível para você, mas não temos mais condições de bancar pilotos e como os clientes preferem homem, bem, você sabe. Qin-Shu, o que eu vou fazer se não puder pilotar? Perguntou Gao-rin, prestes a se ajoelhar para implorar pelo seu emprego. Eu sei. Mas eu fiquei com a saia justa. Preciso demitir 2 pilotos. Jisoo já foi, agora tem que ser você, todos os outros são muito cotados. Você é mulher, sabia que isso seria um problema desde o início. Eu sou boa pilotando, você sabe disso, gritou ela quase aos prantos. Eu sei, Gao-rin, mas os clientes não. Respondeu Qin-Shu, parecendo tão derrotado quanto ela. Qin-Shu havia se declarado para ela há 3 meses atrás. Por isso, achava que no fim, poderia ser uma vingança dele por ela não ter aceitado o seu pedido de namoro. Se ao menos Qin-Shu soubesse do caos em que sua vida estava lançada, não teria sido tão agressivo com ela quando ela o rejeitou. O triste passado de Gao-rin. Gao-rin tinha apenas 14 anos quando sua mãe faleceu, deixando ela e sua irmã de 10 sem amparo. Ela foi para um orfanato em que a diretora maltratava as crianças, por isso, fugiu com sua irmã e viveu nas ruas desde então. Ela encontrou abrigo em um barraco perto da escola de pilotos de helicóptero e desde então, sonhou em se tornar parte daqueles homens que pareciam tão felizes ao voar. Aos 18, Gao-rin pediu emprego para Qin-Shu como faxineira da escola. Depois de muito tempo tendo aulas escondido com um outro piloto, Gao-rin tomou coragem para pedir o emprego de piloto. Não foi fácil. Qin-Shu deixou-a trabalhando como faxineira enquanto ela terminava as aulas de piloto, e ele fez ela pagar tudo, até mesmo seu brevet, um certificado para pilotar helicópteros e até pequenas aeronaves. Assim, dos 22 até os 28, idade em que se encontrava, Gao-rin se tornou a melhor piloto que Qin-Shu já vira em sua empresa que, além de dar aulas, fazia pequenos fretes para clientes VIP. Tudo parecia estar perfeito em sua vida. Ela trabalhava com aquilo que amava, pagava a universidade da irmã e até alugara uma casa decente no centro de Busan, mas então, seu mundo veio abaixo. Nao-rin, sua irmã, começou a adoecer e Gao-rin viu todo o dinheiro que havia conseguido economizar saindo pelo ralo. E no dia em que Qin-Shu a pediu em namoro, Gao-rin recebeu a notícia de que Nao-rin estava em um estado muito avançado de câncer no pulmão que havia entrado em metástase e se espalhara por outros lugares do corpo. Segundo os médicos, não havia nada o que fazer, o tratamento era paliativo, de controle da dor, até que finalmente, ela não mais estaria presente no mundo de Gao-rin. Foi então que as coisas começaram a desandar. Gao-rin se atrasou para alguns voos e os poucos clientes que havia conquistado começaram a reclamar dela. Era uma questão de tempo, mas Gao-rin não sabia o que poderia fazer. Precisava daquele emprego, pois as contas do hospital eram maiores do que podia pagar. Até havia feito um empréstimo com um agiota que já a ameaçara mais de uma vez. Não podia ser tão azarada a ponto de perder a única renda, enquanto sua irmã definhava no hospital. Qin-Shu, por favor, eu te imploro, falou ela com a voz baixa grave. Já havia chorado tanto na noite anterior que sua voz parecia rouca. Não adianta. Este é seu último voo. Pegue o cliente na ilha de Jeju em 1 hora. Há um tsunami se aproximando. Eles vão fechar o espaço aéreo em breve, então, não cometa erros e não se atrase. Derrotada, Gao-rin seguiu com o plano e quase 1 hora depois, pousou o helicóptero com categoria e elegância no heliporto do resort mais luxuoso da ilha de Jeju. O dia bonito de sol chamava os turistas para as praias de águas geladas mais estonteantes de Jeju. Queria ela poder passar um dia inteirinho em Jeju aproveitando o ambiente, mas sempre que vinha a Jeju era para trazer algum cliente, por isso, estava acostumada com aquele trajeto. Desceu do helicóptero e procurou pelo envelope que continha as informações do voo. Tentava achar o nome do cliente quando escutou a voz de um homem ao seu lado. Moça, onde posso encontrar o piloto desse helicóptero? Gao-rin deu um muxoxo, sem nem olhar para o cliente.
Ele presumira que o piloto era um homem. Era sempre assim. Por que era tão difícil para os clientes aceitarem uma mulher piloto? Sou eu, respondeu ela entre os dentes, tentando achar o nome do cliente no papel. Tinha tanta coisa escrita que era difícil para ela achar. O senhor é o Lee Min-ho? Gao-rin parou de repente ao ver o nome Lee Min-ho escrito ali naquele papel e olhou para o homem ao seu lado. Ele sorriu discretamente e tirou os óculos escuros. Lee Min-ho, sim, sou eu. Ela estremeceu e abriu a boca completamente surpreendida com aquilo. Lee Min-ho na sua frente. E ele era algo saído de outro planeta porque era incomensuravelmente mais belo do que as fotos que ela costumava recortar das revistas. Ah, Lee mínimo, Ho. Você é mesmo a piloto? Que legal! Nunca vi uma mulher piloto? Ou é pilota, nunca sei. As pessoas costumavam sonhar com isso. Gao-rin mesmo já havia sonhado uma porção de vezes que Lee Min-ho surgia do nada para beijar sua mão e convidá-la para dançar. Em seus sonhos, contudo, Gao-rin se via em um belo vestido luxuoso, com os cabelos em coque e uma maquiagem de princesa, e ali estava ela, despenteada, vestindo uma camiseta, calça jeans e tênis surrados. Meu nome é Kim Gao-rin. É um prazer, conhecê-lo. O prazer é todo meu, senhorita Kim. Respondeu ele simplesmente. Gao-rin achava que isso era algo bem comum para ele. Encontrar pessoas que ficavam gagas à sua frente. Precisamos sair da ilha imediatamente. Respondeu Lee Min-ho. Parece que houve um terremoto perto da costa do Japão e um tsunami atingirá Jeju em alguns minutos. Mas não há perigo, não é? Perguntou ela, tentando tirar da cabeça o fato de estar diante do seu ator favorito. O tsunami não pode atingir toda a ilha, pois ela é grande demais. Acho que não, mas minha gente não quer que eu fique preso na ilha, se fecharem o aeroporto. Gao-rin olhou para o horizonte, agora com um certo temor. Não havia sinal de que um grande tsunami poderia aparecer ali, mas afinal, os tsunamis eram assim, não é? Ficam ocultos abaixo do mar e suas ondas simplesmente arrebentavam na superfície. O senhor possui malas? Perguntou ela, ao ver que ele estava carregando apenas o celular na mão. Eu tenho uma mala, mas minha agente falou que irá buscar meus pertences mais tarde e que devemos partir o quanto antes. Ok, por aqui, disse Gao-rin, apontando o caminho para ele. Quando Lee Min-ho passou, ela pode sentir o aroma de um perfume amadeirado. Ah, que homem, pensou ela, abanando a cabeça para espantar aqueles pensamentos. Ela abriu a cabine do carona, esperou que Lee Min-ho se sentasse para colocar-lhe o cinto e o headphone. Geralmente fazia isso com todos os clientes, mas estar próxima assim do homem que tanto admirava fazia sua respiração ficar irregular. Depois de se certificar de que ele estava perfeitamente instalado, Gao-rin deu a volta e se sentou na sua poltrona, colocando o headphone. Faz muito barulho aqui, por isso não tire o headphone. Podemos conversar por meio dele, ok? O senhor não tem medo de altura, tem? Não, já viajei de helicóptero antes, mas nunca com uma mulher como piloto. Disse ele, com um sorriso. Gao-rin também sorriu e levantou o voo vagarosamente e articuladamente. Ajustou os controladores de voo enquanto planava no ar. Vai demorar muito essa viagem? Perguntou ele, olhando para baixo, onde o resort ficava. Não, uns 40 minutos até Busan. Respondeu ela, desejando que esses minutos passassem devagar. Primeiro, porque tinha a companhia de Lee Min-ho com ela. Segundo, porque seus problemas a aguardavam em Busan. Começou a voar em direção à praia. Precisava cruzar o oceano para chegar a Busan. Normalmente ela faria uma parada em Goeong para abastecer, mas nas informações de voo, havia solicitação para uma viagem direta. Já estava quase alcançando o mar quando alguma coisa aconteceu. Seu helicóptero simplesmente parou do nada. Ficou sem controle por alguns segundos e lutou para tentar mantê-lo estável. O que está acontecendo? Perguntou Lee Min-ho, ao seu lado, agarrando firmemente em sua poltrona. Não sei, respondeu ela sinceramente. Em todos esses anos, nunca vivenciara uma situação daquela. Acho que é um terremoto. Gritou ele, apontando para baixo, pois algumas casas estavam se mexendo, os alarmes de alguns carros dispararam sozinhos e uma fenda se abriu numa das rodovias de Jeju. Gao-rin continuou lutando com o manche, sem perceber o que acontecia à sua volta.
Ao mesmo tempo, uma enorme torre de uma operadora telefônica se rompeu. Antes que Gao Rin pudesse desviar, a estrutura metálica bateu contra o rotor da cauda e uma pequena explosão se fez ouvir. Vamos morrer, declarou Li Minho ao seu lado, com uma calma de outro mundo. Eu não posso morrer, gritou Gao Rin, por fim, desesperando-se ao perceber que o chão se aproximava velozmente, não antes de Nao Rin. O áudio fanfic, Tsunami de Amor, capítulo 3. Ei, senhorita Kim. Gao Rin escutou aquela voz encantadora de Li Minho e por alguns minutos, achou que tudo não passava de um sonho. Mas quando fez um leve movimento, sentiu seu corpo inteiro doer como se quisesse partir ao meio. Ela virou a cabeça e sentiu o sangue escorrer pela boca. Eu vou morrer? Perguntou a si mesma. O que vou fazer? Por favor, não morra. Gao Rin abriu os olhos ao escutar novamente aquela voz e viu o rosto de Li Minho preocupado, olhando para ela com uma expressão de puro terror. O que havia acontecido? O helicóptero, um terremoto e o acidente. Meu Deus! Disse ela em um sobressalto. Pensou em se levantar, mas suas costas novamente a impediram. Senhorita Kim. Precisamos sair daqui. Estou escutando o barulho de faíscas e logo o tsunami irá chegar aqui. Gao Rin fez um esforço para ver onde haviam caído. Por sorte, os destroços do helicóptero caíram sobre a rua vazia, provavelmente os cidadãos daquela área já haviam sido evacuados. À sua frente havia o deslumbrante mar da costa de Jeju e era possível ver que a praia aumentava a cada segundo. Gao Rin sabia que aquilo era o aviso de que o tsunami se aproximava. As ondas se retraíam e depois avançavam sobre a praia levando tudo consigo, então Li Minho tinha razão, eles precisavam sair dali. Fez novamente um esforço para se levantar, mas simplesmente não conseguiu e desabou, sentindo uma pontada forte em algum lugar de suas costas. Gao Rin, depois do acidente. Eu não consigo. Vá. Por favor, vá, tente trazer ajuda. Não virá nenhuma ajuda, senhorita Kim. Falou Li Minho, pálido, usando toda a força para liberar os pés presos nas ferragens. Ele tirou o cinto, logo depois tentou abrir a porta sem sucesso. Precisou dar alguns chutes para que a porta se abrisse. Ele saiu do helicóptero, deixando Gao Rin sozinha por alguns instantes, mas segundos depois, ele surgiu do outro lado do helicóptero e puxou com força a porta do lado de Gao Rin. Venha, nós precisamos sair. Se você ficar, você vai morrer, disse ele, segurando-a pelas costas. Com habilidade, ele a puxou para fora. Um barulho horrível se fez ouvir pois os estalos no helicóptero ficaram mais fortes. Vai explodir, Gao Rin gritou. Li Minho ergueu Gao Rin em seus braços e correu para longe quando uma explosão simplesmente atingiu os dois que foram jogados para frente. Como Gao Rin estava no colo dele, Minho recebeu a pancada mais forte e ambos caíram sobre a areia da praia. Os destroços voaram por sobre suas cabeças e por um segundo, Gao Rin imaginou que era o fim. Quando o calor do fogo se abrandou, Gao Rin olhou para trás e não sabia o que era pior. Se era ver seu belo helicóptero em pedaços ou perceber que as ondas se aproximavam velozmente de onde eles estavam. Senhor Li Minho, olhe! Gao Rin fê-lo olhar para a praia. Ele fez um esforço para levantar e Gao Rin percebeu que a pancada que ele recebeu durante a explosão o havia machucado ainda mais do que o acidente, pois agora, havia um corte muito feio em sua têmpora direita e o ombro direito estava ensanguentado. Li Minho olhou ao redor. A única alternativa era buscar a proteção no resort que ficava ali perto, e era em um terreno elevado a 5 metros de altura da praia. Perto de onde eles estavam, havia uma escada de acesso ao terreno do resort. Se eles conseguissem chegar até lá, talvez sobrevivessem. Por isso, respirando fundo, Li Minho tirou de seu corpo as últimas forças e se levantou, agarrou Gao Rin pelo braço e começou a correr em direção à escada. Gao Rin tentou ser mais rápida possível, mas a dor em suas costas retirava sua resistência, por isso, ela tropeçou 2 vezes, mas foi amparada por Li Minho. Precisamos chegar até a escadaria do resort. Gritou ele, apontando para as escadas ali perto. O barulho ensurdecedor das ondas violentas chegava até eles. Precisamos correr. Gao Rin tentou tirar ânimo de onde não tinha e quando achou que conseguiria sentiu uma forte onda contra suas costas.
estava sendo arrastada para longe das escadas por águas gélidas, quando Lee Min-ho a puxou pelo pulso e rapidamente subiram os degraus da escada salvadora. Meu Deus! A água vai subir, disse Gao-rin, ao perceber que a água subia velozmente os metros que o separavam da morte certa. Vamos, precisamos chegar até o resort. Eles andaram velozmente embora com dificuldade. Ambos sentiam o impacto daquela corrida sobre seus corpos já machucados. Cruzaram o belo parque de entrada do resort e depois correram por suas ruas. Naquele momento não havia mais um viva-alma naquele lugar. Quanto tempo havia passado desde o acidente de helicóptero? Pensou Gao-rin, pois quando estava pousando em Jeju, lembrou-se de ter visto muitas pessoas perambulando pelo lugar e agora, parecia que elas simplesmente desapareceram. Lee Min-ho entrou em um dos prédios do resort que eram praticamente do mesmo tamanho. Na recepção, um homem baixinho escutava um radinho à pilha e ficou assustado ao vê-los. O que estão fazendo aqui? Perguntou ele. Todos os hóspedes já foram evacuados. O último ônibus acabou de sair daqui. Não vão retornar até amanhã. A guarda costeira avisou há pouco que toda essa área será atingida dentro de 1 hora. Dentro de minutos, respondeu Lee Min-ho, corrigindo, precisamos ir para minha cobertura. Você deve vir conosco, ou irá morrer. Não posso sair daqui. Vou perder meu emprego se eu sair. Você vai morrer. Não escutou o que eu disse? Lee Min-ho não ficou para ver o que o homem iria fazer e se aproximou do elevador, mas viu que a energia não funcionava. Teremos que subir pelas escadas. Você consegue, senhorita Kim? Perguntou ele, como se perguntasse a si mesmo. Vamos conseguir, disse Gao-rin para dar motivação a ambos. Enquanto subiam as escadas, escutaram o barulho das ondas se aproximando lá fora, junto com um vento aterrorizante. Era muito mais rápido do que Gao-rin supunha, pois era quase um milagre que ambos puderam sair daquela situação juntos, porém, o perigo ainda os circundava. Será que aquele prédio sobreviveria ao impacto? Será que a água os atingiria? Em que andar é a cobertura? No 6º. A maioria dos prédios daqui só tem 6 andares. Espero que seja o suficiente para ficarmos a salvo, respondeu Lee Min-ho, como se lesse seus pensamentos. Quando surgiram no 6º andar, Lee Min-ho abriu uma porta dupla e deu passagem para que Gao-rin passasse primeiro. A cobertura era linda, digna de um ator do calibre de Min-ho, mas Gao-rin não prestou muita atenção aos detalhes, porque correu para a varanda. Dali, podia ver que todo o parque do resort havia sido tomado por uma água lamacenta e as primeiras ondas bateram contra o prédio em que estavam. Senhor Min-ho! Gritou o homem da recepção. A despeito do que ele dissera, parecia que ele havia mudado de ideia e os seguirá até a cobertura. As águas chegaram. Eu vim para cá. Se eu ficasse lá, eu morreria. Tudo bem. Respondeu Lee Min-ho, sem tirar os olhos da praia completamente tomada de água. Na próxima hora, os três ficariam lado a lado na cobertura, sem dizer uma palavra. Viram pessoas serem arrastadas, completamente impotentes para salvá-los. Em seguida viram barcos, carros e até uma casa inteira serem arrastados e transformados em nada mais do que destroços retorcidos. Um enorme iate bateu com grande violência contra o prédio do lado e parte da cobertura desabou. Se eles estivessem lá, poderiam estar mortos. Acha que estaremos a salvo aqui, Sr. Min-ho? Perguntou o recepcionista. Eu não sei de nada. O que acha, Sorta Kim? Perguntou Lee Min-ho, olhando para Gao-rin que não conseguia responder. Senhorita Gao-rin? Minhas costas. Quando Gao-rin sentiu suas pernas sucumbindo, percebeu que Lee Min se movimentou rapidamente e a segurou mais uma vez. Venha, você precisa descansar. Ele a guiou até o quarto principal. Se fosse em um outro momento, Gao-rin estaria exultante por estar em um mesmo quarto com Lee Min-ho, que era ainda mais encantador do que na telinha. Contudo, as dores em suas costas e a realidade do que havia acontecido estavam desabando sobre ela. Você quer tomar um banho? Você está gelada. De fato, Gao-rin estava com muito frio, pois havia sido atingida pelas águas geladas de Jeju. Você pode usar as minhas roupas, se quiser. Fique à vontade. Vou deixar você sozinha, mas se precisar de ajuda, não hesite em me pedir.
Você salvou a minha vida, tenho uma dívida com você. Respondeu ele. Gao Rin arqueou as sobrancelhas. Havia sido exatamente o contrário. Ele a salvara. Ele, não ela. Então, por que ele havia dito aquilo? Antes que ele pudesse perguntar, ele já havia saído do quarto. Gao Rin foi até o banheiro. Não havia energia para um banho quente, mas pelo menos conseguiu tirar a lama e o sangue que se misturavam em seu corpo. Depois do banho, contemplou-se nua diante do espelho. Havia uma mancha roxa em sua barriga. Um corte feio sobre o joelho, mas nas costas, um pequeno estilhaço estava cravado em algum lugar sobre o rim. Ela o puxou com cuidado, mas o sangue jorrou para fora assim que ela o tirou. Droga! Pensou Gao Rin, cobrindo a ferida com uma toalha. Por fim, rasgou um pedaço da sua camiseta que estava jogada no chão e enfaixou o tronco. Depois disso, jogou o que sobrou de suas roupas esfarrapadas no lixo e limpou o chão ensanguentado. Saiu do banheiro vestindo apenas uma toalha em volta do seu corpo. No guarda-roupa, encontrou uma camisa de Lee Min-ho e a vestiu, depois vestiu uma cueca. Estava pensando em vestir uns shorts, mas não era necessário. Como ele era muito mais alto do que ela, a camisa parecia uma camisola. Deveria sair do quarto. Afinal, Min-ho apenas cedera o banheiro para ela tomar banho, mas não resistiu e se sentou sobre a cama. Quem poderia imaginar que um dia sentaria sobre a cama em que Lee Min-ho estivera deitado? Deitou então sobre ela, olhando para o teto. Seria um sonho, se tudo em sua vida não fosse um completo pesadelo. Sem emprego, sem dinheiro, com uma conta enorme no hospital e sua irmã fragilizada, à beira da morte. Se ela estivesse chegando agora a Busan, iria ficar com a irmã à noite, mas nem isso poderia fazer mais. Gao Rin tinha mais dores à noite e era importante que ela ficasse ao seu lado para lhe dar forças. Só queria poder fechar os olhos e, quando os abrisse, varrer todos os seus problemas como se as ondas daquele tsunami os levassem para longe dela. Escutou um barulho e sentiu o prédio todo tremer. De assalto, levantou-se e correu para fora. O que está acontecendo? Perguntou ela para os dois que ainda estavam na varanda. Não sabemos exatamente, respondeu Lee Min-ho, passando os olhos sobre todo o corpo de Gao Rin, notando que a garota vestia apenas a sua camiseta e uma cueca. Acho que foi o gerador do prédio que explodiu. Respondeu o recepcionista, agindo exatamente da mesma forma que Lee Min-ho. Sentindo-se envergonhada, Gao Rin sentou-se sobre um dos sofás de uma enorme sala. Acha que as estruturas do prédio irão aguentar? Perguntou Gao Rin, cruzando as pernas e os braços. Lee Min-ho se aproximou e se sentou no sofá diante dela. Tem que aguentar. Nós sobrevivemos a um acidente de helicóptero, então, precisamos sobreviver a qualquer custo. Disse ele. Você está bem? Há uma pequena mancha vermelha nas suas costas. Está muito ferida? Sério? Perguntou Gao Rin puxando a camisa até ver a mancha vermelha. Tinha um estilhaço, mas eu tirei. Quer que eu veja? Não, não, disse ela, sentindo-se enrubescer. Não tenha vergonha. Prometo que não olho para o seu corpo, apenas para a ferida. Eu estou bem, sério, respondeu ela. Na verdade, estou mais preocupada com você. Tem um corte no seu rosto, bem na têmpora. E seu ombro não parece muito bem. Parece que está queimado. Lee Min-ho puxou o ombro para frente. Nesse momento, Gao Rin percebeu que ele sentia muita dor naquela região. Quer que eu limpe o ferimento? Perguntou Gao Rin. Faria isso por mim? Devolveu Lee Min-ho com uma pergunta e desabotoou a camisa, retirando-a em seguida. Gao Rin ficou ainda mais envergonhada. Ao perceber, Min-ho sorriu, mas não disse nada. Ah, vou buscar água e algodão, que eu vi, no banheiro. Era estranho estar tocando no corpo de uma pessoa que Gao Rin sempre admirara, mas nunca achou que poderia encontrar na vida. Mas ela se concentrou para fazer o melhor curativo em Lee Min-ho. Ele, é claro, parecia muito à vontade ali seminu, enquanto ela o tocava levemente. Também pudera. Quantas atrizes, namoradas e fãs loucas ele já deveria ter tido, enquanto ela, com tantos problemas, nunca teve tempo para ter um namoradinho sequer. Ia do trabalho para casa, da casa pro hospital e de volta para o trabalho. Está pronto, disse ela, ao colocar o último esparadrapo que encontrara no banheiro sobre a ferida de Lee Min-ho. Não é justo que você tenha cuidado de mim, e eu não tenha feito o mesmo por você. Disse ele,
virando-se de repente para Galrin, segurando seu pulso. Deixe-me ver a sua ferida. Você mal podia andar lá embaixo. Eu tenho medo que seja algo mais grave do que você quer me fazer crer. Eu estou bem, Sr. Lee. Não se preocupe. Sr. Lee? Disse ele, com um sorriso, sem tirar suas mãos do pulso de Galrin, que sentia o coração pulsar no peito como se quisesse sair pela boca. Me chame de Minho. Sr. Lee! Gritou o recepcionista da varanda. Problemas. Galrin e Lee me levantaram-se imediatamente. Da varanda conseguiam ver qual era o problema. Uma casa estava sendo arrastada velozmente em direção ao prédio em que estavam. Sobre o telhado, uma mulher, um homem e duas crianças choravam ao ver que o fim se aproximava. Áudio fanfic, Tsunami de Amor, capítulo 4. O estrondo gerado pela pancada da casa contra um dos andares do resort fez o prédio todo se abalar. Em consequência, uma pequena rachadura surgiu na parede da varanda. Lá embaixo, as águas violentas do tsunami tentavam empurrar o que havia sobrado da casa para dentro do resort, já que a janela havia se quebrado com o impacto. Se eles forem sugados, vão morrer, gritou Galrin, desesperada. Precisamos fazer alguma coisa. Podemos tentar puxá-los pelo andar acima deles. Disse Lee Min-ho, olhando para baixo, mas depois, virou-se para o recepcionista. Você tem a chave mestra dos outros andares? Eu tenho, disse o recepcionista, tirando um cartão magnético do bolso, mas eu não vou lá. A água está subindo rapidamente. É muito arriscado. Eu vou, disse Galrin, tirando o cartão da mão do recepcionista. Espere, vou com você, Galrin, disse Lee Min-ho, apressando os passos para alcançá-la. Eles desceram 3 andares e abriram a porta de um dos quartos. Ao se aproximarem-se da varanda, perceberam que era questão de tempo até que a casa e os 4 sobreviventes fossem sugados. Precisamos de uma corda. Disse Min-ho olhando ao redor. Talvez as cortinas. Galrin arrancou todas as cortinas e os lençóis da cama e ambos ataram tudo em nós bem fortes. Socorro! Por favor, gritou a mulher lá embaixo. Galrin correu para a varanda. A mulher segurava um dos filhos. A outra criança simplesmente desaparecera. As pernas do homem havia sido sugada para dentro do quarto do resort pelas águas gélidas e tentava aguentar com todas as forças na parede. Aguentem firme, nós vamos ajudar, gritou Galrin, desesperada. Lee Min-ho amarrou a ponta da corda improvisada na bancada da varanda e jogou a outra ponta para a mulher. Mas antes que ela pudesse segurar-se, um novo estrondo se fez e a casa foi instantaneamente sugada, levando os 3 com os destroços. Meu Deus! Gritou Galrin com a mão na boca, assustada e aturdida. Lee Min-ho parecia tão surpreso quanto ela, mas em seguida, percebeu que a água subia perigosamente. Precisamos sair daqui, disse ele, segurando Galrin pela cintura. Vamos, não podemos mais ajudá-los. Mas, eram crianças, disse Galrin, sentindo seus olhos arderem e as primeiras lágrimas escorrerem por seu rosto. Meu Deus! Não podemos fazer nada, nada! Vamos, Galrin, disse ele, envolvendo-a em um abraço. Precisamos ir. Não podemos morrer com eles. Galrin se deixou confortar por aqueles braços e recostou sua cabeça contra o peito de Lee Min-ho, escutando os sons das batidas de seu coração. Se fosse em outras circunstâncias, Galrin se deleitaria por desfrutar da companhia de seu ídolo e poder ter aquele conforto. Depois de ver aquelas pessoas morrerem na sua frente, sentia que ele lhe dava forças. Precisamente por causa disso, porque aquilo era um conforto ao qual Galrin nunca tivera, afastou-se dele e enxugou as lágrimas. O que você está pensando? Disse ela a si mesma. Você tem razão, Galrin concordou, precisamos subir. Eles saíram do quarto em direção à escada. Ali no poço da escadaria, a água subia e avançava sobre aquele andar. Vamos morrer, não vamos? Perguntou Galrin, olhando aquela cena com um certo torpor. Ainda falta muito. 1 hora, a água precisa parar. Vamos subir, em alguns minutos não conseguiremos mais. Disse Lee Min-ho, com um olhar preocupado. Por alguma razão, Galrin havia se afastado dele, sem que ele conseguisse compreender o porquê. Havia alguma coisa naquela mulher. Um certo enigma que o encantava e o desafiava a compreendê-la.
Ela parecia uma mulher forte e decidida às vezes, em outras frágil e delicada. Com certeza alguma coisa a havia machucado e por isso, ele precisava ter cautela. Não queria machucá-la ainda mais. De certa forma, no meio daquele turbilhão de emoções desde que a encontrara, alguma coisa o fez esquecer de seus problemas e da rejeição de Jojo, que o manipulara tantas vezes. Agora precisava sobreviver, e nunca quis sobreviver tanto. Antes, apenas queria abrir um buraco e se enfiar ali e esquecer de tudo. Agora sentia que a vida havia lhe dado uma segunda chance e precisava aproveitar. Será que ele pensaria da mesma forma se Jojo estivesse com ele? Se Jojo visse aquelas pessoas em perigo, teria ela se candidatado para salvar, como Gao Rin o fizera? Teria ela chorado como Gao Rin se Jojo visse uma família inteira sucumbir na sua frente? Ele não deixaria Jojo, a mulher de sua vida, morrer, isso ele tinha certeza, pois a salvaria com todas as suas forças. Ele morreria por ela, mas não tinha certeza se Jojo teria a sensibilidade para com os outros como Gao Rin demonstrava. Jojo só pensava em uma só coisa, Jojo. Uma mulher egoísta, mas uma mulher que despertava um lado seu que Lee Min-ho não encontrava em nenhuma outra mulher, pelo menos, não em uma mulher como Gao Rin. Kim Gao Rin não era sensual como Jojo, nem fazia aqueles joguinhos que o deixava louco. Contudo, não havia nada além daquilo para ver em Jojo. Já Gao Rin parecia ser como as águas de um oceano, calmas na superfície, mas profundas e perigosas. Ainda assim, por alguma razão, Gao Rin havia despertado outra coisa nele. Ele ainda não tinha certeza do que era. De qualquer forma, ele agradecia. Era esse sentimento confuso que o salvara de seus próprios devaneios. Agora sentia-se outro e precisava sobreviver para tentar compreender o que era aquilo. Quando surgiram novamente na cobertura, viram um recepcionista nervoso no centro da sala. Mais problemas, disse ele, apontando para a varanda. A pequena rachadura que havia na varanda havia atingido o chão e parecia que o prédio iria se partir em dois. Vamos morrer, disse Gao Rin então, sentindo o prédio tremer novamente. Áudio fanfic, Tsunami de Amor, capítulo 5. O prédio vai desabar, constatou Lee Min-ho olhando pela varanda. O prédio da esquerda havia desabado, mas o da direita ainda estava de pé e parecia melhor do que o deles, o que lhe deu uma ideia: talvez a gente consiga pular para o prédio ao lado. Gao Rin se aproximou da varanda com cuidado. O chão tremia e ela tinha a impressão de estar andando sobre o gelo quebradiço de um lago. A varanda da cobertura do prédio ao lado ficava a uns 3 metros. Gao Rin não tinha medo de altura, não poderia ter, afinal era piloto de helicóptero, mas sabia que a distância era grande demais para um pulo. É impossível, disse Gao Rin, sentindo que suas esperanças se desvaneciam a cada novo desafio que aquele tsunami lhe pregava. Temos que tentar. Vamos fazer uma corda com as cortinas e lençóis, como fizemos lá embaixo. Podemos amarrar alguma coisa na ponta e tentarmos jogar para engatar nas frestas da mureta da varanda. Se um de nós conseguir, pode puxar os demais. Gao Rin concordou e os dois começaram a trabalhar, arrancando cortinas e os lençóis. Vocês estão loucos, isso não vai dar certo, reclamou o recepcionista que andava de um lado para outro, visivelmente abalado. Gao Rin passou o pedaço de corda que criou para Min-ho, que amarrou em um tampo de uma mesinha de centro na outra ponta e se aproximou da varanda. Segure a ponta, Gao Rin. Se eu errar e o tampo cair na água, você vai ter que segurar, disse ele, preparando-se para jogar a corda. Com força, Lee Min-ho conseguiu jogar o tampo na outra varanda e puxou a corda. Infelizmente o tampo não se fixou e a corda caiu. Gao Rin segurou a corda, mas teve dificuldade, pois a força da água lá embaixo queria levar o tampo e a corda consigo. Lee Min-ho a ajudou a puxar a corda e tentou novamente. Teve que fazer isso mais 3 vezes antes de finalmente o tampo se fixar em uma das frestas. Não parecia ser algo seguro. O tampo poderia escorregar facilmente. Tem certeza de que é seguro? Perguntou. Ele puxou com força para ter certeza de que o tampo não cairia. Eu vou primeiro, disse Lee Min-ho. Tenha cuidado, disse Gao Rin, segurando sua mão. O olhar dos dois se cruzaram e por um segundo havia uma certa cumplicidade entre os dois. Eles estavam com medo, mas lutavam para sobreviver e isso os unia de certa forma.
Lee Min-ho subiu sobre a mureta da varanda e estava prestes a pular quando um grande tremor fez parte da varanda simplesmente desabar e com ele, o ator coreano. Gao-rin gritou e pulou na tentativa de segurá-lo, mas já era tarde. Ele caiu na água, pendurado pela corda que segurava com força. Min-ho, segure firme, gritou Gao-rin, mas num segundo depois ela caiu no chão. O tremor no prédio era grande demais, o prédio estava se partindo. Pule, Gao-rin, pule, o prédio vai desabar, gritou Lee Min-ho, lutando para não soltar a corda improvisada. Gao-rin olhou para trás. O recepcionista havia gritado. Ele foi engolido por um buraco que se abriu no meio da sala. Ela tentou chegar até ele, mas parte do telhado caiu sobre o lugar onde ele estava. A sala se partiu em dois, e parte do prédio desabou. Os destroços se foram com as águas geladas que corriam velozmente. Se Gao-rin ficasse ali, ela seria levada com a água ou seria destruída pelos destroços. Pensava em pular, quando um novo tremor fez a outra parte do prédio desabar junto com Gao-rin. Ela bateu com força o ombro em alguma coisa e em seguida sentiu ser tragada pelas águas. Entre os destroços do hotel e as águas violentas, ela lutou para chegar até a superfície. Viu o rosto de Lee Min-ho preocupado. Ele ainda estava lutando para segurar a corda com uma mão. A outra estava esticada na direção de Gao-rin. Seu rosto parecia dizer, venha para mim. Era inútil. Ela tentou nadar com todas as forças na direção dele, mas a correnteza era forte demais. Passou perto de Lee Min-ho e sentiu os dedos dele passarem pelos seus, mas em seguida foi levada. A distância entre os dois aumentava cada vez mais enquanto sentia seu corpo todo ser machucado pelos destroços na água. As ondas a cobriam e a puxavam para baixo e ela precisava lutar para subir novamente. Pensou novamente na irmã, precisava ser forte para voltar para ela. Estar com ela quando o fim realmente chegasse para Gao-rin. Não poderia morrer antes. Não era justo. Ela sentiu a garganta arder. Alguma coisa entrará em sua boca. Ela tentava respirar, mas tinha dificuldade. Tentou tossir para expelir o que havia engolido, entretanto, mais água havia entrado pois foi puxada novamente para baixo. Tentou subir à superfície mais uma vez, mas alguma coisa a atingiu na cabeça. Em seguida sentiu a escuridão assomar-lhe a visão. As águas geladas levavam-na cada vez mais para o fundo quando sentiu alguma coisa a puxar para cima. Não conseguiu ver mais nada. A consciência simplesmente lhe escapara. Áudio fanfic. Tsunami de Amor. Uma fanfic de Kim Elise. Capítulo 6. Lee Min-ho viu o momento em que Gao-rin caiu com o desabamento do prédio e atingiu a água com violência. Esticou todo o corpo na esperança de poder alcançá-la. Sentiu os dedos dela nos seus, mas não conseguiu segurá-la. Viu ela ser levada pela correnteza, entre os destroços do prédio desabado. Ele olhou para cima, pois também lutava para se manter naquela corda improvisada. E sabia que a melhor opção para ele seria escalar a parede do prédio e abrigar-se na cobertura. A água ainda era forte, mas sentia que já não avançava tanto quanto antes. Contudo, se ele se soltasse, não havia certeza de que sobreviveria. O que deveria fazer? Qual seria a melhor escolha? Viver ou arriscar tudo para salvar Gao-rin? Ele gritou o nome dela algumas vezes, mas sabia que ela não poderia ouvi-lo pois travava uma luta pessoal pela sobrevivência. Ele a observava se afastando cada vez mais dele. Ela afundava e depois vinha à tona, sempre com cada vez mais dificuldade. De repente, viu quando um dos destroços foi jogado para cima dela, batendo contra sua cabeça. Viu o sangue em seu rosto, o pavor em seus olhos e depois, mais uma vez, ela sumiu no meio das águas geladas e turbulentas. O que fazer? Pensou Lee Min-ho. De repente, antes que pudesse processar realmente o que iria fazer, sua mão se abriu e ele soltou a corda que o levava à segurança. Lançou-se à escuridão, ao desespero, aos destroços cortantes e à violência das águas gélidas. Mergulhou fundo a fim de buscar aquela mulher que ele mal conhecia. Ela estava inconsciente em algum lugar naquela escuridão. Ao encontrá-la, segurou pela sua cintura e fez um impulso. Os dois surgiram na superfície e ele respirou fundo. Gao-rin estava desacordada, mas ele a abraçou e deixou seu rosto para cima, encostando sua cabeça em seu ombro. À frente, havia outro prédio do resort. Este era menor do que os outros, por isso, estava quase completamente coberto. Sabia que precisava sair da água o mais rápido possível, por isso, tentou usar a correnteza para chegar até o topo do prédio.
Bateu com as costas contra a quina do prédio, mas por sorte conseguiu se segurar. Faltava apenas uns 30 centímetros para o topo, por isso foi fácil para ele subir. Depois disso, puxou Gao-rin para cima. Vamos, garota, você é forte. Disse ele, fazendo massagem no peito dela para que ela pudesse respirar. Não me faça me arrepender da minha escolha. Abaixou a cabeça e encostou seus lábios nos dela, soprando para que o ar entrasse em seu pulmão e novamente, voltou a fazer a massagem. Gao-rin tossiu expelindo água e sangue, mas não voltou à consciência, por isso Lee Min-ho a virou de lado para que ela conseguisse respirar. Não morra, Gao-rin, por favor, não morra. Gao-rin abriu os olhos. Por alguns segundos, imaginou que estava morta. Seu corpo estava todo molhado, mas não estava mais na água. Por algum milagre havia sobrevivido. Então, olhou para o lado e percebeu quem havia sido o milagre. Lee Min-ho estava deitado ao seu lado, completamente encharcado, com cortes no corpo e no rosto, assim como ela. Ele estava com os olhos fechados e parecia estar em um sono intranquilo. Min-ho, disse ela, tocando em seu peito levemente. Ele parecia estar quente, com febre. Min-ho, por favor, acorde. Disse ela novamente, sacudindo-o novamente. Ela olhou ao redor para saber onde estava. Parecia ter o topo de um prédio. Estavam muito distantes de onde era o resort. De alguma forma, Lee Min-ho havia conseguido resgatá-la e a trouxe para aquele lugar. Lee Min-ho, disse ela novamente. Não se atreva a morrer, gritou ela, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não vou morrer, só precisava de um cochilo. Disse ele, abrindo os olhos, mas não se levantou. Você está com febre, disse Gao-rin, colocando a mão em seu rosto. Por que você veio atrás de mim? Você deveria ter subido outro prédio. A água está parando. Disse ele, apontando para o horizonte. A água está parando. A noite caiu depois daquelas horas de desespero. A água dava sinal de estar retrocedendo. Já era visível que o nível já havia descido alguns centímetros. Mas com o alívio de estarem livres de morrerem afogados, veio outra preocupação. Quando o sol sumiu, a temperatura antes amena baixou, intensificando o frio dos corpos gelados pela água da costa de Jeju. Lee Min-ho havia perdido a consciência e dava sinais de que estava com uma alta febre e Gao-rin tremia de frio. Sua garganta doía muito e sabia que além da água, havia engolido destroços do prédio. Impotente para fazer qualquer coisa, ela se aninhou no peito de Lee Min-ho e o abraçou. Normalmente jamais faria uma coisa dessa, mas tinha muito frio e ele estava quente. Assim, ele lhe daria o calor que ela necessitava e seu corpo frio poderia amenizar a febre dele. Sentindo aquele calor emanando do corpo do homem que salvara sua vida tantas vezes, Gao-rin observou o céu estrelado, imaginando o que o dia de amanhã lhes traria. Cansada, dolorida, devastada pelo tsunami de emoções que lhe varria o peito, deixou-se vencer pelo sono e fechou os olhos. Gao-rin sentiu o vento no rosto com o raiar do dia. Ela ainda estava aninhada nos braços de Min-ho e sentia o coração dele bater compassadamente. Ele já não tinha mais febre e dormia mansamente. Seu corpo todo parecia ter sido alvo de um saco de pancadas. Estava suja de lama, a cabeça encharcada de sangue, escoriações pelo corpo todo, mas estava viva. Quando abriu os olhos, percebeu que a fonte da rajada de vento que os atingia era, na verdade, um helicóptero. Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise. Capítulo 7 Reencontro. Quando Lee Min-ho acordou, tinha um dos braços em uma tala. Ele havia passado por uma cirurgia para retirar estilhaços do ombro e ficou 2 semanas em coma induzido. O médico havia lhe dito que ele jamais poderia jogar tênis, vôlei ou qualquer outro esporte que envolvesse o braço. Fora isso, ele tinha saúde perfeita. Assim que acordou, perguntou por Gao-rin, mas o médico não sabia dizer seu paradeiro. Por isso, quando Park Soo-ji, sua agente, entrou em seu quarto no hospital, Lee Min-ho disparou. Onde ela está? Onde está Kim Gao-rin? Perguntou Lee Min-ho, ansioso. A garota que foi resgatada junto com você? Perguntou Park Soo-ji, a agente de Lee Min-ho. Ela lhe fez um grande favor. Ela deu uma entrevista assim que ela acordou. Disse que você foi um herói, que a salvou muitas vezes da morte certa. Isso foi realmente um bônus. Sabe o que a imprensa está dizendo? O grande herói Min-ho. A SBS já mandou 3 roteiros para você escolher.
E todas as empresas que cancelaram projetos estão implorando para você aceitá-los de volta. Vamos ganhar milhões, Minho, milhões. Isso é bom, mas eu preciso saber se Galrin está bem. Perguntou ele, preocupado. Ela não parecia bem quando nós fomos resgatados. Lee Min-ho lembrava-se de vê-la no helicóptero. Ela estava encharcada de sangue, não parecia bem. Você estava pior do que ela, se quer saber. Falou Suji com desgosto, pois não gostava do que estava vendo. Lee Min-ho não poderia se interessar por uma qualquer. Se ele se casasse, teria que ser com alguém do porte dele. Era seu dever proteger Min-ho como sua agente. Por que você está tão interessado nela? Nós passamos por muitas coisas juntos. Eu posso tê-la salvado, mas ela também me salvou. Eu só consegui passar por tudo aquilo, porque tinha ela do meu lado. Por favor, Suji, me diga onde ela está ou traga ela aqui. Por favor, eu preciso falar com ela. Suji revirou os olhos. O que poderia fazer? Desde Jojo, Lee Min-ho não havia se interessado em ninguém. Precisava protegê-lo, nem que para isso tivesse que mentir. A garota, está com um noivo. Ele veio visitá-la e a levou quando ela teve alta. Mentiu ela. Sentiu-se mal imediatamente. Sempre foi muito franca com Min-ho. Eles sempre foram bons parceiros. Entretanto, ela viu o quanto ele havia sofrido com Jojo. Não poderia deixá-lo se envolver com outra assim. Não uma qualquer. E Suji havia descoberto que, além de ser uma mísera piloto de helicóptero, a garota que havia sobrevivido com Min-ho era também órfã. Que bem ela faria a Min-ho? Um relacionamento assim poderia destruir a carreira dele. Noivo? Perguntou Min-ho, perplexo. Ela é noiva? Não tive essa impressão. Mas de fato, ela falou uma hora que precisava ver Nao. Acho que Nao deve ser o noivo. É sim. Concordou Park Suji, sentindo seu coração pesado. Será que estava fazendo certo, mantendo Min-ho longe da garota piloto de helicóptero? Bem, imagino que ela deve estar bem. Disse Lee Min-ho, sentindo um aperto estranho no coração. Galrin é uma garota muito corajosa. Espero que ela possa se casar com o noivo e ser feliz, muito feliz. Tristeza. O mundo de Galrin havia sido resumido a uma só palavra. Ali estava ela, diante da urna de Nao-rin, segurando flores brancas em seu braço. Sinto muito, irmã. As lágrimas rolavam em seu rosto livremente e ela não se incomodava mais em enxugá-las. Não pôde fazer a única coisa com a qual se comprometera, estar presente no momento da morte da irmã. Quando ela acordou no hospital de Busan, depois de ter sido resgatada, ela correu para a ala oncológica a fim de ver a irmã. Quando o médico lhe deu a notícia de que ela já havia morrido há 2 dias, enquanto Galrin estava em coma induzido depois da lavagem estomacal para retirar detritos, sentiu que o mundo lhe dava mais um tapa em seu rosto. Ela havia resistido só para ver a irmã mais uma vez e nem sequer pôde fazê-lo. Se soubesse, ela teria se deixado sucumbir pela escuridão das águas gélidas do tsunami quando teve a chance. Agora, nem sequer sabia o que iria fazer em seguida. Sua irmã sempre foi a base de sua vida. Nao-rin dizia-lhe que ela era forte, mas Galrin sabia que se ela era forte era por causa da irmã. Ela sempre teve que ser forte para Nao-rin, para protegê-la da megera diretora do orfanato e para trabalhar por ela quando a irmã necessitou. Agora, o que ela iria fazer? Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, mas tudo isso não era nada perto do que mais lhe faltava. Nao-rin, sua doce irmã com um sorriso belo e olhos brilhantes. Quão triste ela deve ter ficado ao se ver sozinha na hora da morte. Ó, Deus! Disse Galrin, deixando-se cair, enquanto contemplava a urna de Nao-rin no cemitério municipal de Busan. Por que você não resistiu mais um pouquinho, só mais um pouquinho? Galrin enxugou as lágrimas com as costas da mão, pensando que ela era muito egoísta por pensar aquilo. Nao-rin havia sofrido muito. Ter ido embora com certeza foi um alívio para a irmãzinha. Fique em paz, Nao-rin, me perdoe por tudo. 1 ano depois, Galrin estacionou o carro na frente do endereço que haviam lhe dado na agência e abriu a janela para contemplar o céu de Seul. Lá longe, um helicóptero sobrevoava. Galrin suspirou imaginando que poderia ser ela lá, voando mais uma vez. Depois que Nao-rin morreu, ela não teve outro jeito a não ser se mudar de Busan.
pois suas dívidas se acumulavam e ela foi ameaçada pelo seu agiota. Na capital, ela tentou conseguir um emprego como piloto, mas como a situação ficou muito difícil muito rapidamente, não teve alternativa a não ser conseguir outro emprego. E ficou muito contente por conseguir aquele emprego na agência de carros de luxo. Era um saco trabalhar para gente riquinha, mas pelo menos o salário era bom, dava para pagar o aluguel de uma casinha e pagar os juros do agiota. Ela não deu seu endereço para o agiota, nem sequer lhe disse onde estava, mas mandava o dinheiro pelo banco. Assim esperava poder pagar logo tudo o que devia, embora os juros só aumentassem. Acordando de seu devaneio e de suas preocupações, Gao-rin apertou a campainha do interlocutor da mansão. Alô, quem é? Falou a voz do outro lado. Aqui é a motorista contratada. Falou Gao-rin, dando uma olhada no lugar pelas frestas do portão. Já vai. Disse a voz, desligando o interlocutor. Gao-rin aguardou pela cliente. Ela já a conhecia. Beck Zhou era conhecida na empresa de motoristas de luxo, porque ninguém queria escoltá-la. A atriz era dada a rompantes e era insuportável. Ela se embebedava e dava muito trabalho para o motorista. E sempre reclamava, não importando o quão competente o motorista fosse. Naquele dia, 3 motoristas recusaram aquela tarefa antes de Gao-rin, e como Gao-rin adorava um extra, já que receberia em dobro por ter que aguardar a dondoca em uma festa, foi a única que aceitou o trabalho. Depois de quase meia hora, a atriz surgiu no portão da mansão. Zhou vestia um longo vestido vermelho muito sexy. Ela poderia ser a barraqueira que fosse, ainda assim era belíssima, pensou Gao-rin, sentindo-se incrivelmente feia perto da atriz, já que vestia um simples uniforme. Boa noite, Sorta Beck. Disse Gao-rin, abrindo a porta do carro para a atriz. Gao-rin deu a volta e entrou no carro, dando a partida. Quando iria sair, escutou o vidro que separava os clientes do motorista descendo. Vá até este endereço. Falou Zhou, entregando um papel para Gao-rin. Preciso buscar meu namorado antes de ir para a festa. Sim, senhorita. Falou Gao-rin, olhando para o endereço. Gao-rin dirigiu até o endereço dado pela atriz. O lugar ficava em uma colina que Gao-rin não conhecia. Para achar o endereço, precisou usar o GPS e quando o carro finalmente parou, ela suspirou ao olhar para a mansão. Era muito maior, mais linda e grandiosa que a casa de Zhou. Ela tinha a impressão de já ter visto aquele lugar em alguma revista, mas não conseguia se lembrar de quem era. Provavelmente alguém famoso como Beck Zhou. Não precisou sair do carro, pois a pessoa simplesmente correu para dentro do veículo que dirigia, antes que ela tivesse a chance de chamá-lo. Boa noite. Gao-rin escutou uma voz baixa e suave atrás de si e se virou para cumprimentar. Quando viu o dono da voz, embranqueceu. Gao-rin? Quem Gao-rin? Perguntou ele, tão perplexo quanto ela. Era Lee Min-ho, Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise, capítulo 8, Creaky Tower. Lee Min-ho olhou pela janela e percebeu um carro de luxo subindo a colina onde ficava sua mansão. Para evitar que Zhou tivesse que entrar em sua casa uma última vez, ele resolveu descer logo e aguardar perto do portão. Há 2 dias atrás, juntou toda a sua coragem para terminar o complicado namoro com Zhou. Ela, é claro, ficou muito decepcionada e deu um pequeno show no restaurante em que os dois se encontraram. Ele queria ter terminado tudo ali. Aquele namoro não fazia mais sentido para ele, mas concordou em acompanhar Zhou na festa da Creaky Tower, um prédio badalado no centro de Seul, às margens do rio Han. Muitos produtores de TV estariam presentes e havia o boato de que o presidente de uma mega produtora hollywoodiana compareceria e Zhou queria muito conhecê-lo. Porque ela insistiu muito, e porque ele sabia que isso era importante para a carreira dela, aceitou ir com ela. Nos últimos meses havia sentido um pouco com os habituais escândalos de Zhou nas baladas, mas Lee Min-ho achou que sua companhia na festa poderia dar-lhe alguma vantagem, já que Zhou havia perdido alguns contratos e precisava cuidar melhor de sua carreira. No entanto, Lee Min-ho declarou logo seus termos. Será a última vez, Zhou. Depois da festa, estaremos acabados. Declarou ele por fim, antes de saírem daquele restaurante. Desde então, Zhou evitou aparecer do nada em sua mansão.
mas ficava lhe mandando mensagens o tempo todo no celular dizendo que ela estava arrependida e queria reatar novamente. Por isso Lee Min-ho queria logo que a festa acabasse para que seu compromisso com Jo estivesse no fim também. Era engraçado pensar que ele havia querido tanto estar com ela, casar com ela há um ano atrás e passar a eternidade ao seu lado. Agora, não conseguia mais levar aquele relacionamento adiante. Tudo havia mudado desde o tsunami. Por alguma razão que ainda não compreendia, sua vida se transformou profundamente. Primeiro, sua carreira voltou novamente a ser sua prioridade, e por causa de sua história de sobrevivência em Jeju, ele foi cotado para ser ator de um filme hollywoodiano ao lado da atriz Scarlett Johansson, com quem teve um breve romance. Depois disso, quando retornou à Coreia, Jo convenceu-o a retornar o compromisso. Mas ele não conseguia mais ter os mesmos sentimentos que há um ano atrás. Agora ele se aborrecia com cada excentricidade de Jo, e quando ela dava escândalos, simplesmente se afastava, evitando ser flagrado ao lado dela. Isso fez com que sua carreira permanecesse intacta, talvez até melhor do antes. Enquanto isso, Jo via seus dias de diva indo por água abaixo. Ela perdeu muitos projetos, pois antes, sempre fazia o papel de mocinha recatada, e nas festas, era totalmente maluca. Um vídeo dela cheirando cocaína em um banheiro de uma das boates que frequentava foi o primeiro grande abalo em sua carreira e fez com que todos os outros vídeos de um comportamento errático aliado aos atrasos irrompantes durante o trabalho, fizeram com que muitos produtores evitassem escalá-la. Lee Min-ho tentou ajudá-la. Chegou a levá-la a uma clínica de reabilitação e a ameaçou de que se ela não concordasse em se tratar, ele a deixaria. Jo ficou lá apenas 3 dias e depois, saiu para uma festa e nunca mais voltou à clínica. Isso tudo abalou o relacionamento dos dois. E para ser sincero, Lee Min-ho não conseguia esquecer o que havia acontecido durante o tsunami. Ele tentou encontrar a destemida Kim Gal-rin com afinco depois que deixou o hospital há um ano atrás. Foi até a escola de helicópteros, mas o diretor de lá falou que ela havia sido despedida. Depois de conseguir o endereço dela, descobriu que ela havia se mudado de Busan e ninguém sabia para onde. Ele logo imaginou que ela havia se casado. Era a única explicação. Talvez tivesse se mudado para a casa do seu noivo, o tal de Nao. Então, Lee Min-ho desistiu de procurá-la. Contudo, havia em seu coração um estranho sentimento de que deveria encontrar Gal-rin uma última vez. Ele não sabia direito a razão. Era simplesmente algo que sentia e ele precisava confiar nesse sentimento. No meio do caos e do turbilhão de acontecimentos que quase tiraram suas vidas, Lee Min-ho, de alguma forma, havia se conectado com aquela garota. Ele havia arriscado a própria vida por ela, e sentia que havia feito a coisa certa. Quando foi para Jeju Island, Lee Min-ho estava completamente desanimado, depressivo. Parecia que sua vida e sua carreira estavam chegando ao fim, mas ter lutado para sobreviver e para salvar Gal-rin deu a ele uma força de viver que nunca antes experimentara. Por isso precisava tanto ver Gal-rin novamente, pois sabia que os dois haviam compartilhado momentos tensos e também ternos. Ele se lembrava dela quando ela fez o curativo em seu ombro e também do momento em que ela segurou sua mão, na varanda do resort. Seria amor? Será que ele havia se apaixonado por ela em algumas poucas horas? Ou era apenas o trauma vivido em Jeju que estava falando mais alto em seu coração? Lee Min-ho balançou a cabeça para afastar aqueles pensamentos. Quase sempre, pegava-se pensando em Gal-rin. Entretanto, ele jamais a veria novamente, então, não precisava ficar se torturando. O carro parou e Lee Min-ho correu para pegá-lo. Assim que entrou, cumprimentou Jo, que estava muito bela num vestido vermelho sexy. Então divisou o motorista, ou melhor, a motorista. Achou legal que fosse uma mulher dirigindo ao invés de um homem, como era praxe nessa profissão na Coreia. Mas quando prestou atenção melhor, sentiu seu coração pulsar fortemente. Gal-rin? Kim Gal-rin? Perguntou ele, abismado e ao mesmo tempo emocionado por encontrá-la mais uma vez. De tantos motoristas que havia na Coreia, tinha que ser ela levá-lo? Estaria o destino conspirando a favor deles? Gal-rin se virou rapidamente e, ao vê-lo, arregalou os olhos como se estivesse assustada. Ele também estava surpreso, mas sua boca se abriu num sorriso, estava feliz ao vê-la. Mais feliz do que esteve nos últimos meses. Parecia que a noite havia se iluminado com as luzes das estrelas do céu e que pequenos vagalumes dançavam alegremente ao seu redor. Era essa sensação ao vê-la mais uma vez, depois de todos aqueles meses.
Lee Min-ho. Gao-rin disse, sem saber direito o que fazer. Você conhece essa mulher, amor? Disse Jou-jou acentuando o amor. Como você está, Gao-rin? Perguntou Lee Min-ho, ignorando Jou-jou completamente? Eu estive procurando você em Busan. Eu procurei você por toda a parte. Eu me mudei. Disse Gao-rin brevemente sem explicar as razões. Não queria dizer a seu ídolo que ela devia uma pequena fortuna para agiotas. Era humilhante demais. Ah, sim, com seu noivo? Ou não? Perguntou Lee Min-ho, arrependendo-se no mesmo instante. À primeira vista, ele poderia parecer ciumento. Não queria dar essa impressão, mas simplesmente saiu de sua boca. Aborrecia-se com o fato de ela ter um noivo. Meu noivo? Perguntou Gao-rin, sem entender direito. Você quer dizer Nao-rin? Minha irmã, Nao-rin. Nao-rin é sua irmã? Perguntou Lee Min-ho, sem entender direito. Tinha a certeza de que Nao era o noivo. Mas e seu noivo? Minha agente disse que seu noivo foi buscá-la no hospital em Busan. Ela deve ter se enganado, então, pois eu não tenho ninguém. Eu só tinha minha irmã. Lee Min-ho viu que os olhos de Gao-rin se encheram de lágrimas, e uma sombra estranha passou em seus olhos que pareciam estar carregados de dor. Ele quis falar algo, dar algum consolo, perguntar o que havia acontecido e por que falou da irmã como se ela não estivesse mais viva. Mas antes que fizesse ou falasse alguma coisa, escutou a voz de Jou-jou berrar ao seu lado. Pare de conversar e dirija, garota. Exigiu Jou-jou, dando um muxoxo e cruzando os braços, irritada por ter sido ignorada. Sim, senhora. Disse Gao-rin, virando-se para frente imediatamente. Por mais que estivesse emocionada por ver Lee Min-ho cara a cara mais uma vez em sua vida, tinha que se lembrar de que ela não era mais do que uma empregada para ele. Lee Min-ho olhou para Jou-jou com reprovação, mas já era tarde. Gao-rin deu partida no carro e não voltou a conversar com ele. Eu estou tão ansiosa para essa festa, meu amor. Soube que até o presidente vai estar. Espero que você se divirta. Será a última e você sabe. Disse Lee Min-ho, olhando para frente, admirando a forma como Gao-rin dirigia. A festa era em Kreiki Tower, um prédio badalado no centro de Seul. Bem na cobertura do prédio ficava um amplo salão que era conhecido por festas exclusivas e luxuosas. Gao-rin recebeu a instrução de apresentar os convites de Lee Min-ho e Baek Jou-jou na guarita do prédio e levar o carro até o estacionamento, no andar B5, onde deveria esperá-los até o fim da festa para levá-los para casa. Quando enfim estacionou o carro, Jou-jou desembarcou imediatamente pois parecia aborrecida. Lee Min-ho saiu em seguida, mas deu a volta e bateu na janela de Gao-rin. Sim, senhor? Perguntou ela baixando o vidro. Ainda me chamando de senhor? Perguntou ele com um sorriso amável. Estou muito feliz por te encontrar novamente. Depois da festa, nós vamos conversar, está bem? Aguarde por mim. Gao-rin assentiu com a cabeça sem saber direito o que Lee Min-ho queria conversar com ela, mas sentiu seu estômago leve por alguns segundos, como se houvessem borboletas a voar em sua barriga. Olhou para ele até que ele e Jou-jou sumissem no elevador e depois respirou fundo. Ele se lembra de mim, lembra até do meu nome. Disse ela a si mesma, sentindo que tudo poderia ser um sonho. Gao-rin sorriu. Não sorria há séculos, desde que sua irmãzinha havia morrido. O mundo sem Nao-rin parecia mais sombrio para ela. Ela ajeitou o banco do carro e encostou-se para tentar dormir um pouco. O estacionamento estava lotado de carros e alguns motoristas faziam o mesmo que ela. Ela sabia que a festa demoraria horas, o que poderia lhe render boas horas de sono. Ultimamente ela estava trabalhando turnos dobrados para pagar sua dívida, então, seria bom um emprego que lhe pagasse para aguardar enquanto dormia. Quando já estava conciliando o sono, escutou estranhos estampidos, fazendo-a abrir os olhos. Os outros motoristas continuavam seus sonos, por isso, ela resolveu sair silenciosamente do carro, pois não queria ser xingada por ninguém, e foi até a porta da escadaria. Olhou pelo fosso, mas era difícil ver alguma coisa, pois as luzes apenas acendiam onde havia movimento. Já estava quase voltando para o carro quando escutou novamente os estampidos. Pareciam tiros de revólver ou outra coisa com silenciador, apenas um estampido abafado.
Gao Rin só escutou isso, porque seus ouvidos eram muito sensíveis. Escutou seu coração bater mais forte, sem saber exatamente o que fazer. De qualquer forma, não poderia ficar ali parada sem fazer nada. Poderia ligar para a polícia, mas poderia ser outra coisa. Se causasse um escândalo sem razão, com certeza, seria punida no emprego, talvez até fosse despedida. Ela parecia investigar mais antes de fazer qualquer coisa. Muito silenciosamente, Gao Rin desceu os degraus. Ficou ainda mais nervosa quando a luz acendia enquanto ela descia, pois tinha sensor de movimento nas escadarias. Quando estava no térreo, resolveu colocar os ouvidos na porta antes de abri-la. Não queria dar de cara com ninguém, principalmente se fosse um assalto como suspeitava. Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise. Capítulo 9 Banho de Sangue. Gao Rin ajeitou-se como pôde no traje de gala, puxando a saia o suficiente para cobrir seus sapatos velhos. Depois disso arrumou um coque improvisado e passou batom em seus lábios. Usando um espelho velho na lavanderia, percebeu que até poderia ser confundida com um dos convidados. Pensou se deveria continuar ali, na lavanderia. Talvez os homens esquecessem dela, mas ficou com medo e resolveu subir. Silenciosamente avançou as escadas até o andar B5. Ela havia escutado que o prédio estava com os portões fechados, mas talvez pudesse usar o carro para abrir uma saída para ela. Se ela conseguisse sair, chamaria por ajuda. Quando surgiu no estacionamento, ela se assustou com o que viu. Era certo que aqueles homens haviam estado ali, pois haviam cartuchos de balas para todo o canto, e os motoristas estavam todos mortos. Alguns dentro de seus carros, alguns fora, como se tivessem tentado fugir. Gao Rin levou a mão à boca. Estava tonta, sentindo todo o conteúdo do estômago voltando pela sua garganta. Se ela estivesse ali, estaria morta assim como eles. Pensava em ir para o carro, quando escutou uma voz atrás de si. Mãos para o alto. Gao Rin levantou as mãos e se virou lentamente, sem nenhum movimento brusco. Na sua frente, um estrangeiro loiro com um terno todo preto apontava-lhe uma arma. Quem é você? Ele perguntou, notando que ela vestia um traje de gala. Eu sou Kim Gao Rin, sou uma produtora da KBS. Mentiu ela, torcendo para que o homem acreditasse. Se soubesse que ela era uma motorista, com certeza ele a mataria. Quem não estiver de traje de gala deve ser eliminado, foi o que escutara, por isso, não poderia dizer jamais que era apenas a motorista, ou se juntaria a seus camaradas mortos. O que estava fazendo? Nós vimos você nas câmeras. Você estava lá embaixo. O que estava fazendo? Onde você foi? Eu me perdi. Continuou ela a mentir. Queria ir à recepção, porque meu motorista não pode ficar me esperando e eu queria ligar para ele vir me buscar, não estava me sentindo muito bem para ficar na festa. O homem apertou os olhos, como se ponderasse o que ela estava dizendo. Tentava radiografá-la para saber se ela mentia ou falava a verdade. De fato, Gao Rin não se sentia bem, suava frio e tinha vontade de vomitar. Muito bem, moça, venha comigo. Ordenou ele por fim, indicando que ela passasse à sua frente. Entre no elevador. Gao Rin obedeceu e assim que entraram, o rádio que o homem tinha na cintura fez um estranho barulho. Chefe. Achou a garota? Sim. Respondeu o homem ao lado de Gao Rin. Então, ele era o chefe da operação, pensou Gao Rin. Achei ela no estacionamento, ela é uma produtora. Estou indo para o terraço. Alguma novidade? Sim. Uma péssima novidade. O Galvin acabou morrendo com um tiro do guarda. É por isso que eu falei que os pilotos deveriam aguardar no terraço. Quem foi que mandou o Galvin descer? Agora, teremos que dar um jeito no helicóptero. E os homens da sala de controle? Apagando tudo. Sobem em meia hora. Entendido. Gao Rin escutou atentamente a conversa. Não sabia direito o que pensar, mas sabia que havia pilotos de helicópteros envolvidos, então, provavelmente, eles invadiram o edifício pelo heliporto que havia no terraço do prédio e descido até a sala de controle e a recepção que ficavam no térreo. E uma vez, tendo o controle do prédio, avançaram para os andares acima, matando todos que não fossem de gala. Provavelmente, era um sequestro muito bem orquestrado. O elevador surgiu no salão de festas do prédio.
Se não estivesse naquela situação tão tensa, Gao-rin provavelmente admiraria a decoração do lugar. No entanto, tudo que Gao-rin podia perceber era que todos os convidados em traje de gala estavam rendidos, sentados no chão, no centro do salão, enquanto mais de 20 homens os circundavam com rifles em mãos. Imediatamente viu que Lee Min-ho estava no meio da terceira fileira, ao lado de Zhou Zhou, que se esvaía em lágrimas. Assim que ele a viu, ele levantou a cabeça, mas Gao-rin fez um pequeno movimento com mão indicando que ele não se levantasse nem tentasse nada. Ela foi colocada na primeira fileira, bem distante dele, e mesmo assim os dois cruzaram olhares. Quando mais alguns homens surgiram naquele andar, Gao-rin sabia que já haviam se passado mais de meia hora e que eles estavam se preparando para ir embora, pois cochichavam coisas entre eles. Muito bem. Vou chamar 18 convidados. Disse o chefe deles, o loiro atraente que havia capturado Gao-rin, em um tom bem alto e assustador. Os que forem chamados devem subir para o terraço, junto com aqueles 3 homens simpáticos. Gao-rin olhou para os 3 homens assustadores e um turbilhão de pensamentos passava em sua mente. Convidado, atrás de convidado, as pessoas foram subindo para o terraço. Gao-rin percebeu que Lee Min-ho foi um dos chamados. Ao passar pela primeira fileira, Lee Min-ho demorou alguns segundos olhando para Gao-rin. Ao perceber essa hesitação, Gao-rin fez um sinal com a cabeça para que ele fosse logo. Assim que o homem acabou de ler a lista e o último convidado saiu, os homens vestidos de preto ergueram seus rifles e começaram a atirar. Quando os primeiros convidados começaram a cair, uma grande mancha de sangue aproximou-se de Gao-rin, que chorava desesperadamente. Não me matem, eu sei pilotar helicóptero. Gritou ela a plenos pulmões. Parem de atirar. Ordenou o chefe. O que foi que você disse, garota? Você disse que era produtora. Disse o homem desconfiado de sua história. Meu pai era tão rico que tinha 2 helicópteros. Mentiu ela, só o que queria era sobreviver e falaria qualquer mentira que lhe desse apenas uma chance. Eu aprendi a pilotar quando era muito jovem. Se estiver mentindo, você sobrevive aqui e morre no helicóptero. Não estou mentindo. Eu sei até dirigir pequenas aeronaves se for preciso. Muito bem, então. Disse o homem, olhando para o papel que tinha nas mãos. Vamos escolher mais 6 convidados. Eu só vou se Baek Jojo for comigo. Ela é a atriz do filme que estou produzindo. Não vou sem ela. Exigiu Gao-rin. Nem sabia ao certo por que fazia aquilo. Jojo nem era sua amiga, porque ela estava arriscando sua vida por ela. Baek Jojo não está na minha lista, moça, e você não está em condições de exigir nada. Então me mate, e você perderá o resgate de 6 pessoas a mais. Com certeza, esse é um sequestro, não é? Disse ela, pensando que nunca fora tão ousada na vida quanto agora. E ainda vou dar um jeito no helicóptero. Você não quer deixar o helicóptero para trás, não é? Sabe que a polícia pode rastrear o helicóptero se ficar para trás. Nada que uma explosão não resolva. Disse o homem, mantendo o sorriso debochado para ela. Quantos milhões 6 pessoas a mais podem lhe render? O homem olhou para Gao-rin com aqueles olhos estreitados novamente, como se ponderasse a exigência de Gao-rin. Você parece espertinha demais para uma produtora riquinha. Disse ele suspirando pesado. Quem é Baek Jojo? Sou eu, por favor, não me mate. Disse Baek Jojo, tremendo da cabeça aos pés, pois o homem ao lado dela estava morto e ela seria a próxima a morrer. Gao-rin nem é produtora. Ela é minha motorista. Não sei onde ela achou esse vestido, mas ela não é produtora. Cale a boca, Jojo. Esbravejou Gao-rin. Estou tentando salvar a nós duas. Motorista, é? Agora faz mais sentido. Disse o homem sorrindo. Está bem, é verdade. Eu sou a motorista. Confessou Gao-rin com raiva de Jojo. Mas também piloto helicópteros e você precisa de um piloto, então? Não pode me matar. O homem sorriu misteriosamente e em seguida chamou mais 5 pessoas. Agora, e vocês duas? Disse ele por último, quando terminou de ler. Podem subir. O que vai fazer com os demais?
Perguntou Gao Rin, olhando para trás. Ainda havia restado a maior parte das pessoas. Deveria ter umas 400 ou 450 pessoas ali. Você não precisa matá-los. Eles viram o meu rosto, e é claro que preciso. Gao Rin engoliu em seco. Ela também o tinha visto. Certamente, ele a mataria quando o helicóptero chegasse ao seu destino. E talvez matasse os demais convidados depois de receber o resgate. Por favor, não os mate. Você não precisa fazer isso. Não preciso. Disse o homem com ar zombeteiro. Mas quando os parentes dos meus sequestrados virem o que eu fiz, eles não vão hesitar em pagar o resgate, pois sabem que eu não hesitarei em matar, se preciso. Gao Rin colocou as mãos no ouvido enquanto os homens continuavam a matança. Um após o outro, os convidados caíam sem vida mesmo os que ousavam tentar fugir. Ela gritou alto tentando em vão dissipar o som de disparos em sua mente. O belíssimo salão de festas transformou-se em um show de horrores. Pessoas dizimadas sem a mínima chance de se defender. Quando tudo silenciou, Gao Rin e Zhou Zhou tremiam da cabeça aos pés. Nós vamos morrer. Sussurrou Zhou Zhou. Gao Rin já ouvirá aquilo antes, de si mesma, quando parecia que o tsunami os encurralava contra a morte na ilha de Jeju. Embora fosse uma situação totalmente diferente, parecia que a vida novamente atestava até os seus limites. Não vamos. Disse ela, mais a si mesma do que a Zhou Zhou. Elas subiram as escadas junto com os homens que restavam. Os outros convidados que aguardavam no terraço estavam assustados, pois haviam escutado os gritos e os sons dos tiros. Assim que avistaram Li Minho, Zhou Zhou correu para ele e o abraçou. O que aconteceu? Perguntou ele para Gao Rin, que não conseguia falar nada. As lágrimas corriam pelo rosto dela abundantemente. Ela queria poder se afundar nos braços calorosos de Li Minho como Zhou Zhou agora fazia, mas não poderia. Ela ainda tinha o desafio de se manter viva de alguma maneira. Venha, você vai comigo, moça. Disse o homem loiro, segurando Gao Rin pelo braço e arrastando pelo heliporto. Haviam 6 helicópteros ali. Todos os helicópteros cabiam de 8 a 10 pessoas cada. Eram muito grandes, mas o terraço era ainda maior, o suficiente para que os 6 helicópteros fossem estacionados com espaço suficiente entre eles. Ela já havia dirigido um daquele modelo quando fazia aula de pilotagem, então não teria problemas, mas estava tão nervosa que a sua mão, sempre firme, parecia agora uma gelatina. Os homens haviam sido bem financiados, só olhando para os helicópteros. E isso era uma vantagem para Gao Rin. O homem não queria deixar um helicóptero ali, pois sabia que poderia ser rastreado até nele ou em que financiar o crime. Por isso, o chefe havia concordado em arriscar-se com Gao Rin e Zhou Zhou. O problema era que a vida de Gao Rin não seria mais útil ao chegar ao fim da viagem. Entre. Disse o homem, empurrando Gao Rin para um dos helicópteros. Ela entrou e o homem se sentou ao seu lado. Ela rapidamente mexeu nos controles e as hélices começaram a se mover. Muito bem, não se mova. Ei! Inca, e manda 6 convidados aqui, e traz a Beck Zhou Zhou aqui também. Pela janela, Gao Rin observou Zhou Zhou sendo arrancada dos braços de Li Minho. No mesmo instante, ele olhou para Gao Rin e os dois cruzaram os olhares novamente. Gao Rin estava tão feliz por tê-lo encontrado novamente. E ainda mais contente por saber que ele se lembrava dela, lembrava-se do seu nome e agora, ambos estavam novamente em uma situação em que suas vidas ficavam por um fio. Meu Deus, ajudai-me. Disse ela baixinho, apertando as mãos para que elas parassem de tremer. Acalme-se. Disse o homem, segurando sua mão. Não vou matar você, se você conseguir me levar em segurança. Aqui está o plano de voo. Você vai voar muito baixo para não ser rastreada por radares e vai seguir até esse ponto. Gao Rin olhou para o mapa. O destino final era uma ilha, Yangonguendo, a oeste de Seul. Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise. Capítulo 10, a ilha de Yangonguendo. O helicóptero de Gao Rin foi o último a alçar voo, e ela obedeceu ao plano de voo e fez exatamente como os outros pilotos, voando baixo o suficiente para não serem rastreados, pois sabia que não havia outra coisa a se fazer, principalmente com o chefe da quadrilha ao seu lado com uma arma em punho. Quando saíram do perímetro de Seul, Gao Rin ficou ainda mais nervosa, pois sabia que morreria ao chegar ao seu destino.
Desesperada, ela tentou o que podia. Fez uma manobra com o helicóptero. Enquanto o chefe dos sequestradores ao seu lado se distraiu, ela destravou o cinto de segurança dele. Ele tentou se segurar com a manobra, mas ela destravou a porta do lado dele que se abriu. Ele deveria ter caído, mas conseguiu se segurar e quando ela tentou empurrá-lo, ele habilmente se segurou nela, fechou a porta e atingiu Gao-rin com um soco em seu estômago. Ela sentiu todo o ar se esvair de seu corpo momentaneamente. Nesse tempo, o chefe travou seu cinto e voltou a apontar-lhe o revólver. Se você não fosse a piloto, eu te mataria agora, moça. Mas devo admitir que a sua coragem é admirável. Gostei de você. Chorando copiosamente, Gao-rin voltou a dirigir o helicóptero. Atrás, os outros convidados e 2 capangas sequestradores controlavam a respiração, nervosos com o que havia acontecido. Faz isso de novo, e você vai ver o que acontece. Ameaçou o chefe. Quando se aproximava da ilha de Yeogengendo, Gao-rin começou a rezar baixinho, tentando se conformar com seu destino. Aos poucos, percebeu que se aproximava de um galpão no meio do nada e foi ali que os 6 helicópteros desceram. Assim que desceu, Gao-rin respirou fundo, esperando pelo pior, pois sabia que agora não era mais necessária. Venha, Disse o chefe, puxando-a para fora. O homem gritou alto em alguma outra língua que Gao-rin não conhecia e todos os outros convidados, como ela, foram guiados para dentro do galpão. Desceram uma escada para um porão, onde havia 4 grandes celas. Os convidados foram divididos em 4 grupos, cada qual em uma cela. Zhou, que vinha atrás de Gao-rin, grudou no braço de Lee Min-ho e os 2 foram colocados na mesma cela. Ao ver que Gao-rin não foi colocada em nenhuma cela, Lee Min-ho aproximou-se o quanto pode para chamar a atenção do chefe. O que vai fazer com Gao-rin? Perguntou Lee Min-ho entre as grades, colocando o braço para fora a fim de alcançar Gao-rin. Zhou tentava puxá-lo, mas Lee Min-ho não se movia. Por favor, o que vai fazer com ela? Ora. Disse o chefe. Parece que você tem um fã, moça. Esse não é o Lee Min-ho, o famoso ator coreano? Eu pago pelo resgate dela. Por favor, deixe-a viver. Disse Lee Min-ho, adivinhando a situação. Ele também sabia que Gao-rin não era mais necessária e por isso, não havia razão para viver. Não vou matá-la. Disse o chefe. É bom ter um piloto de helicópteros por perto, se você precisar fugir de repente. Para falar a verdade, eu até gostei dela. Disse o homem, alisando o pescoço de Gao-rin com a ponta dos dedos. Talvez eu possa encontrar outra utilidade para minha piloto. É melhor tirar as mãos dela. Disse Lee Min-ho, rangendo os dentes. Ou eu. Ou o que? Você não está em posição de reclamar agora. Retrucou o chefe com um sorriso sarcástico. Quando todos os convidados já haviam sido trancados, o chefe, ainda segurando Gao-rin pelo braço, falou bem alto. Escutem todos. Cada um de vocês irá transferir para uma conta todo o dinheiro que possuem. Assim que transferirem, vocês serão enviados a seus parentes. Se vocês não puderem fazer a transferência, seus parentes deverão fazer por vocês. Se em 3 dias não receber o dinheiro que eu quiser, vocês morrerão. Cada um de vocês terá 2 chances somente para garantir a transferência e a vida de vocês. Eu sugiro que vocês ouçam minhas palavras e obedeçam. Já viram do que eu sou capaz? Ela enxugou as lágrimas e olhou em volta. Era um escritório, mas não tinha um abajur sequer que pudesse usar. Deu a volta na mesa e examinou a cadeira. Era uma cadeira velha, mas não tinha nada que pudesse desprender para usar como arma. Então tentou abrir a gaveta na escrivaninha. Estava fechada. Mas ela tinha uma escrivaninha como ela no escritório dos motoristas e tinha uma manha para abri-la. Ela abriu a segunda gaveta que não tinha tranca e empurrando para cima, conseguiu destravar a fechadura. Quando abriu a primeira gaveta, levou um susto. Havia um revólver ali. Mas não era só isso, havia também um celular. Ela empurrou o revólver e apanhou o celular. Por sorte, não tinha nenhum PIN ou senha de entrada. Era um desses celulares velhos, pré-pagos, provavelmente não poderia ser rastreado. Descou rapidamente o número 112, o número da polícia coreana. Polícia, em que posso ajudá-lo? Disse a atendente do outro lado.
Escute com atenção, pois eu não tenho muito tempo. Disse ela com a voz trêmula, mas baixa o suficiente para não ser ouvida, caso algum capanga estivesse por perto. Eu sou uma das sequestradas do edifício Creaky Tower. Meu nome é Kim Gal-hin e sou uma piloto de helicóptero. Estamos em um galpão no meio de uma pequena floresta ao norte da ilha Yingongang. Isso não é um trote, por favor, me ajuda, por favor. Acalme-se, Sra. Kim, vamos conferir algumas informações. Você disse que foi sequestrada? Sim, eu e mais algumas pessoas. Estávamos no Creaky Tower, onde houve um tiroteio e muitas pessoas foram assassinadas. Sim, certo, já estamos verificando. Você pode confirmar o endereço? Eu não sei o endereço ao certo, só sei que é ao norte da ilha. Em um galpão, por favor, me ajude. Fique na linha, senhora, já vamos ajudá-la. Gal-hin escutou os passos e voz do chefe dos sequestradores, por isso, diminuiu ao máximo o volume do celular e guardou-o novamente. Antes de fechar novamente a gaveta, olhou para o revólver. Poderia tentar se defender com ele, mas isso alertaria de que ela teve acesso ao celular. Talvez fosse prudente não usá-lo, para não dar chance deles tentarem fugir com alguns dos sequestrados ou com ela mesma. Entretanto, talvez ela não tivesse outra chance e talvez fosse violentada como o líder dos bandidos insinuava. Não queria que isso acontecesse, mas não poderia arriscar, por isso, fechou novamente a gaveta e voltou para o lugar onde estava, quando o chefe saiu. Amorzinho, Disse o chefe, assim que entrou. infelizmente, teremos que deixar nossa diversão para outro momento. Tenho um problema a resolver. Inca, leva a moça para a cela. Gal-hin agradeceu silenciosamente pelo tal problema, pois havia ganhado um pouco mais de tempo. Só esperava que a polícia os encontrassem antes que ele resolvesse se divertir com ela novamente. Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim e Liz, capítulo 11. Gal-hin foi arrastada pelo chefe dos sequestradores que a obrigou a subir as escadas, surgindo no térreo do galpão. Ela olhava ao redor tentando pensar rapidamente. Talvez pudesse correr e fugir, mas o pesado portão do galpão se encontrava fechado e havia muitos capangas por todos os lugares. Se ela corresse, seria pega. Precisava pensar em algo mais concreto. O que vai fazer comigo? Perguntou ela, à beira do desespero, enquanto andava rápido para acompanhar os longos passos do chefe que não largava seu braço. Ainda estou pensando. Disse ele, abrindo a porta de uma sala. Em seguida, ele a empurrou para dentro, fechou a porta atrás de si e colocou a chave em seu bolso. Você é bonita, moça. Falou ele. Estava pensando que podíamos nos divertir nesses 3 dias. O tempo vai passar mais rápido e ficarei menos ansioso. Se eu ficar ansioso demais, tenho o péssimo hábito de me tornar violento. Gal-hin marejou os olhos. Imaginava que tipo de diversão ele queria. Por favor, não me machuque. Eu juro que não digo nada para ninguém. Você não precisa me machucar. Não escutou o que eu disse, moça. Falou ele, sorrindo sarcasticamente. Não quero te machucar, quero me divertir com você. Você pode se divertir também. Eu sou um amante vigoroso, você vai ver. Por favor, balbuciou ela, dando um passo para trás, a cada passo que ele dava na sua direção, até ela atingir uma mesinha de escritório. Moça, nunca transei com uma piloto de helicóptero. Na verdade, nunca transei em um helicóptero. Talvez a gente possa fazer isso. O que você acha? Deve ser excitante. Gal-hin tentou contorná-lo, mas ele colocou as mãos na mesa, prendendo Gal-hin entre seus braços, de forma que ela não pudesse fugir. Se você for boazinha, moça, e se fizer tudo como eu gosto, talvez você possa ganhar um bônus. E o que acha? Posso te dar alguns milhões para você largar essa vida de piloto e ir ter seu próprio helicóptero. O que acha? Ela virou o rosto no momento que ele se aproximou para beijá-la. Ele sorriu ao ver que ela evitava qualquer contato e beijou o pescoço dela. Eu prefiro por bem, mas também pode ser por mal. Ela não sabia o que fazer. Sobre a escrivaninha havia um pesado grampeador. Talvez ela pudesse alcançá-lo para se defender. Quando pensou em fazer um movimento, escutou alguém batendo a porta. Chefe. Estou ocupado. Gritou ele sem largar Gal-hin.
Temos um problema, chefe. Já falei que estou ocupado. Um dos convidados está passando mal. É o velho Kinsoi. Acho que ele está tendo um ataque. Chamamos o doutor? Espera. Pode ser fingimento e eu vou ver isso pessoalmente. Aguarde só um pouquinho, moça, e já continuamos. Quando o chefe saiu da sala, Gao Rin deixou-se cair sentada, soluçando sem controle. Ela não sabia o que fazer, mas precisava achar alguma coisa que pudesse usar para se defender. Yinka era coreano, apesar do nome estranho. Ela não conversou com ele, nem ele abriu a boca, simplesmente a agarrou pelo braço e a empurrou para fora. Era ainda mais brutal do que o chefe, que tinha segundas intenções para com ela. Por mais terrível que fosse voltar para o porão, onde ficavam as celas, Gao Rin agradecia por isso. Por sorte, foi colocada na primeira cela, onde Lee Min-ho estava. Enquanto ela ainda procurava se recuperar do susto de ter sido quase violentada, sentiu a presença de Lee Min-ho à sua frente. Você está pálida. O que aconteceu? Perguntou ele com o semblante. Meu Deus, Gao Rin, aquele cretino te machucou? Não. Fale a verdade. Se ele te tocou, eu juro que vou matá-lo. Disse Lee Min-ho, rangendo os dentes, enquanto segurava o queixo de Gao Rin. Não. Ela estava sem fôlego por conta da situação e mal conseguia falar. Tem certeza? Não deu tempo, ele tinha que resolver um problema. Tem certeza que foi só isso? Perguntou ele, uma última vez. Foi o suficiente, eu fiquei tão assustada. As lágrimas brotaram em seus olhos, embora ela quisesse ter se controlado, o choro veio com soluços e todo o seu corpo tremeu. Fique calma, Gao Rin, vai dar tudo certo. Disse ele, abraçando-a ternamente e afagando suas costas. O que pensa que está fazendo abraçando essa garota, Min-ho? Perguntou Jou, manifestando-se ao lado dos dois. Gao Rin se afastou no mesmo instante. Desculpe, não quis abraçar o seu namorado, é só que eu estava assustada, e ele estava me ajudando. Gao Rin. Lee Min-ho colocou a mão em seu ombro, enquanto começou a falar. Eu e a Jou não somos mais. Min-ho. Berrou Jou, chamando a atenção dos outros sequestrados na cela. Gao Rin e Lee Min se olhavam intensamente um nos olhos do outro. Era o pior momento da vida dos dois, mas de alguma forma, aquele olhar dava força e coragem para ambos. Você deveria ir com sua namorada. Disse Gao Rin, sem tirar os olhos dele. Ela não é. Min-ho. Berrou Jou novamente? Por favor, agora não. É melhor ir com ela, ela precisa de você. Falou Gao Rin. Lee Min-ho baixou os olhos por um momento, depois afastou-se de Gao Rin, segurou Jou pelo pulso e enfiou-se com ela, no meio dos outros sequestrados, indo até o outro lado da cela. Gao Rin tentou apurar os ouvidos, mas havia muita gente falando ao mesmo tempo para que conseguisse escutar a conversa dos dois. Perto dela, uma senhora que aparentava ser muito rica pelos colares e anéis que usava, desatinou a chorar copiosamente. E outros conversavam sobre a possibilidade de uma fuga. Era quase impossível. Os capangas sequestradores apareciam de vez em quando, tiravam apenas uma pessoa da cela, a cada 1 hora. Yinka era coreano, apesar do nome estranho. Ela não conversou com ele, nem ele abriu a boca, simplesmente a agarrou pelo braço e a empurrou para fora. Era ainda mais brutal do que o chefe, que tinha segundas intenções para com ela. Por mais terrível que fosse voltar para o porão, onde ficavam as celas, Gao Rin agradecia por isso. Por sorte, foi colocada na primeira cela, onde Lee Min-ho estava. Enquanto ela ainda procurava se recuperar do susto de ter sido quase violentada, sentiu a presença de Lee Min-ho à sua frente. Você está pálida. O que aconteceu? Perguntou ele com o semblante. Meu Deus, Gao Rin, aquele cretino te machucou? Não. Fale a verdade. Se ele te tocou, eu juro que vou matá-lo. Disse Lee Min-ho, rangendo os dentes, enquanto segurava o queixo de Gao Rin. Não. Ela estava sem fôlego por conta da situação e mal conseguia falar. Tem certeza? Não deu tempo, ele tinha que resolver um problema. Tem certeza que foi só isso? Perguntou ele, uma última vez.
Foi o suficiente, eu fiquei tão assustada. As lágrimas brotaram em seus olhos, embora ela quisesse ter se controlado, o choro veio com soluços e todo o seu corpo tremeu. Fique calma, Galrin, vai dar tudo certo. Disse ele, abraçando-a ternamente e afagando suas costas. O que pensa que está fazendo abraçando essa garota, Minho? Perguntou Jojo manifestando-se ao lado dos dois. Galrin se afastou no mesmo instante. Desculpe, não quis abraçar o seu namorado, é só que, eu estava assustada, e ele estava me ajudando. Galrin. Lee Min-ho colocou a mão em seu ombro, enquanto começou a falar. Eu e a Jojo não somos mais. Minho. Berrou Jojo, chamando a atenção dos outros sequestrados na cela. Galrin e Lee Min se olhavam intensamente um nos olhos do outro. Era o pior momento da vida dos dois, mas de alguma forma, aquele olhar dava força e coragem para ambos. Você deveria ir com sua namorada. Disse Galrin, sem tirar os olhos dele. Ela não é. Minho. Berrou Jojo novamente? Por favor, agora não. É melhor ir com ela precisa de você. Falou Galrin. Lee Min-ho baixou os olhos por um momento, depois afastou-se de Galrin, segurou Jojo pelo pulso e enfiou-se com ela, no meio dos outros sequestrados, indo até o outro lado da cela. Galrin tentou apurar os ouvidos, mas havia muita gente falando ao mesmo tempo para que conseguisse escutar a conversa dos dois. Perto dela, uma senhora que aparentava ser muito rica pelos colares e anéis que usava, desatinou a chorar copiosamente. E outros conversavam sobre a possibilidade de uma fuga. Era quase impossível. Os capangas sequestradores apareciam de vez em quando, tiravam apenas uma pessoa da cela, a cada 1 hora. Quem voltava, entrava na cela transtornado, muitas vezes com indícios de ter sofrido violência. Depois, os que voltavam explicavam que eram torturados na frente das câmeras enquanto seus parentes assistiam para que fizessem logo a transferência de dinheiro. Quem possuía os dados da conta bancária, eram forçados a fazerem já a transferência para uma conta no exterior. Um dos sequestrados na outra cela, voltou com um dos dedos decepados, o que contribuiu para os baixos ânimos dos sequestrados e da ampla colaboração dos mesmos. Eram brutais e selvagens os sequestradores. Enquanto isso, o tempo passava. Quanto mais tempo a polícia levaria para achá-los? Galrin havia dado informações precisas. Quantos galpões ao norte da ilha de Yeonggang-do haviam para que eles demorassem tanto? Já havia passado mais de 2 horas desde que ela retornara para a cela. Será que eles haviam achado que era um trote? Enquanto perdia a esperança de ser resgatada antes que o chefe resolvesse se divertir com ela, Galrin pensou na irmã. Nao-rin, onde você estiver, por favor, reze por mim, irmã. Obrigada por escutar até agora. Tsunami de Amor, uma fanfic de Kim Elise, capítulo 12, Em Teus Braços. Quando Galrin já perdia as esperanças de que a polícia a havia levado a sério, escutou uma grande explosão em algum ponto do andar superior, e depois tiros e gritos. Polícia! Escutou um grito se sobressair entre os ruídos que irrompiam o lugar. Era uma ação de resgate. Depois disso, a maioria dos sequestrados, com medo de serem atingidos, abaixaram-se em suas celas. Galrin não sabia exatamente para onde olhar, mas percebeu quando o líder dos sequestrados surgiu descendo as escadas com muita pressa. Ele tinha um dos braços ensanguentados, provavelmente havia sido atingido com uma bala. Atirem nesses putos! Gritou ele, com mais alguns dos sequestradores que subiram as escadas apressados. Você vem comigo! Disse ele, apontando para Galrin. Antes que Galrin pudesse falar com Minho, que estava no fundo das celas, o líder dos bandidos abriu a cela de Galrin e arrancou de lá, agarrando-a pelos braços. Vamos! Disse ele, puxando-a na direção opostas às escadas. Lee Min-ho tentou alcançá-la antes que a porta da cela se fechasse, mas não conseguiu chegar a tempo. Solte ela, seu desgraçado! Gritou Lee Min-ho com um dos braços entre as barras da cela, esticando-se ao máximo, mas era inútil. O líder puxou Galrin em direção a um corredor escuro. Era para onde as vítimas eram levadas para serem torturadas antes de fazerem as transações bancárias que os sequestradores queriam. No final do corredor, chegaram em um outro aposento.
Havia várias poças de sangue ali naquele lugar, um cheiro horrível de urina e fezes. Na parede, havia algemas e outros instrumentos de tortura. Entretanto, para alívio de Gao-Rin, o líder passou direto pelos instrumentos, em direção a uma única janela de porão que ele abriu. Passa. Assim que Gao-Rin passou pela janela, conseguiu se desvencilhar dos braços dele, mas quando tentou se afastar, sentiu o chefe puxando-a pelo tornozelo, fazendo-a cair desajeitadamente. Tentando fugir, não é, gatinha. Não é assim tão fácil. Disse ele, saindo pela janela com muito mais destreza do que ela. Ele a agarrou pelos cabelos e a arrastou até um helicóptero menor, no fundo do armazém. Já tenho dinheiro suficiente, agora você vai me tirar daqui. Obrigada por ele, Gao-Rin não teve outra alternativa a não ser decolar. Lá embaixo, viu que a polícia havia invadido completamente o armazém, mas não havia sinal dos sequestrados. Será que Li Minho estaria bem? Ao seu lado, o chefe parecia preocupado, mas ao mesmo tempo, sorria sarcasticamente. Ele havia conseguido muito dinheiro pelo jeito, e agora não precisava mais de seus companheiros sequestradores e muito menos dela, quando terminasse o voo. Não poderia deixar isso acontecer. Ela percebeu que o homem estava muito ferido em seu braço esquerdo. Então, usando o cotovelo, bateu com força sobre o machucado dele, fazendo-o berrar de dor. Ele contragolpeou com um soco em seu rosto. Nos segundos seguintes, uma batalha iria acontecer naquele helicóptero. Na cela, Li Minho lutava contra as barras, tentando abri-las em vão. Em seguida, uma chuva de tiros de bala passou por todos os lados. Alguns sequestrados foram atingidos, inclusive Li Minho, que pulou por cima de Zhou para defendê-la do desajeitado ataque da polícia. Poucos minutos depois, a polícia apareceu e com uma ferramenta, quebrou a fechadura de todas as celas, libertando os sequestrados. As vítimas daquele fatídico sequestro saíram correndo, subindo as escadas e em seguida saindo do armazém. Junto com os demais, Li Minho saiu do armazém, olhando para todos os lados. Foi então que viu um dos helicópteros se afastando dali e sabia que era Gao-Rin e o líder dos bandidos. Contudo, havia alguma coisa errada. O helicóptero parecia esquisito, fazendo voltas estranhas no ar e manobras perigosas. Parecia que Gao-Rin e o líder dos bandidos estavam numa luta dentro daquele pequeno helicóptero. Depois de dar uma pirueta estranha no ar, a aeronave se aproximou do chão. As hélices foram as primeiras a atingir o solo, levantando uma grande poeira do chão. Em seguida, um grande estrondo fez-se ouvir quando o nariz da nave atingiu o chão violentamente. Li Minho sentiu suas pernas tremerem com o acidente e começou a correr em direção do helicóptero que estava a muitos metros de distância. Foi um acidente muito feito, mas por sorte o helicóptero não explodiu. Será que teria acontecido o pior? Em sua mente veio o acidente que ele mesmo sofrerá com Gao-Rin no início daquela estranha história de sobrevivência e amor? Seria amor o que sentia por Gao-Rin? Seu coração batia fortemente em seu peito, imaginando-se a garota que ele salvara em Jeju Island. A garota corajosa e determinada que conquistara seu coração estaria bem depois daquela queda. Por alguma maneira, tudo o que vivenciaram, o acidente, o tsunami, o sequestro, tudo parecia conectá-los de uma maneira quase sobrenatural. Então, não podia pensar que poderia simplesmente perder Gao-Rin daquela forma, não depois de tudo o que passaram. Ele era um sobrevivente. E o mesmo poderia dizer dela. Depois de tudo, ela não poderia morrer daquela forma. Ele foi o primeiro a chegar aos escombros do helicóptero e rumou para a cabine que estava caída de lado, arrancando a porta do lado de Gao-Rin. Por favor, Gao-Rin, responda. Ela e o líder dos bandidos estavam desmaiados, cobertos de sangue. Li Minho escutou em algum lugar uma fagulha elétrica e um forte cheiro de gasolina. Não havia tempo, ele precisava tirar Gao-Rin dali agora, antes que o helicóptero explodisse. Ele tirou o cinto de segurança e puxou Gao-Rin, que caiu com a cabeça em seu ombro. Ele ergueu a pequena piloto em seus braços e correu para longe. Antes que pudesse ganhar uma distância segura, escutou uma grande explosão e uma forte rajada de fogo o atingiu nas costas, impulsionando-o para frente. Ele caiu de joelhos com parte das costas queimadas e uma forte dor nos ombros, mas não largou Gao-Rin. Tinha ela firme em seus braços, mesmo quando caiu no chão, ajoelhando-se desastrosamente. Gao-Rin, disse ele, ninando-a em seus braços. Não pôde evitar uma lágrima difícil descendo por seu rosto chamuscado.
Gao Rin abriu os olhos levemente. Por um segundo, imaginou que estaria ainda no helicóptero onde lutou bravamente com o chefe dos bandidos. Entretanto, sua realidade agora era muito diferente. Estava nos braços de Lee Min-ho, o homem que secretamente amava. Ele tinha uma namorada rica, bela e do mesmo universo que ele. Ainda assim, ele estava ali, machucado e ainda a protegia. Talvez ele gostasse dela. Talvez ele a amasse. Lee Min-ho olhou preocupado para Gao Rin quando ela sorriu docemente antes de desmaiar novamente em seus braços. Último capítulo de Tsunami de Amor, final de dorama. Gao Rin olhou pela janela depois de ter desligado a TV. Nos noticiários, Lee Min-ho estampava as telas e os jornais. Era destaque por tê-la salvado da explosão do helicóptero. Alguns jornais mencionaram que Gao Rin era a mesma mulher que Lee Min-ho havia salvado em Jeju Island. Então, alguns jornalistas criaram a fofoca de que havia alguma coisa entre eles. Em virtude dessa fofoca, havia um arsenal de repórteres no hospital para entrevistá-la, mas Gao Rin recusou recebê-los. Desde que Gao Rin foi internada no hospital, Lee Min-ho não veio visitá-la, mas chegavam flores todos os dias com cartões dele desejando-lhe melhoras. Sabia que ela não deveria ter expectativas, mas ainda assim, ficou decepcionada com aquilo. Contudo, quem era ela para Lee Min-ho? Ninguém. Ela estava extremamente depressiva naquele dia. O médico havia informado que seu braço esquerdo sofreu severas fraturas, por isso, demoraria muito para se restabelecer. Ela não tinha mais a firmeza que tinha, então talvez não pudesse pilotar nunca mais. Senhorita Kim? Era a enfermeira que estava atendendo Gao Rin. Ela havia pedido à enfermeira um extrato de sua conta no hospital. Ela pedia um extrato todos os dias, cada vez mais preocupada com o que teria que pagar. Por conta da cirurgia no braço para colocar o implante e os pinos, o valor total já superava 900 mil wones. E então, quanto já devo? Acabei de falar com o setor financeiro. Sua conta foi zerada, senhorita Kim, e parece que sua internação já está garantida por mais uma semana. Como assim? Perguntou ela, alarmada. Ah, isso é que é mais estranho. O setor financeiro falou que foi aquele ator famoso. Lee Min-ho. Perguntou Gao Rin, sentindo um forte pulso em seu coração quando a enfermeira assentiu. Sentiu-se emocionada. Embora ele não tivesse vindo visitá-la, ele havia marcado sua presença pagando sua conta. Ainda não sabia o que aquilo significava. E se significava algo? Talvez apenas pena. Afinal, ele deveria saber que ela não tinha condições financeiras para pagar um tratamento caro. Ainda assim, sentia-se grata. Pelo menos, ele havia se lembrado dela. Depois de uma semana, os noticiários davam conta de um memorial no Crack Tower para homenagear as vítimas do sequestro. Era o pior sequestro da Coreia e a maior chacina que o país já vivenciara em toda a sua vida. Por envolver um ator famoso e outras pessoas ricas, aquele incidente havia tomado proporções planetárias, pois os noticiários do mundo inteiro agora falavam do sequestro de Crack Tower. Todas as estações estavam cobrindo o evento do memorial, por isso, Gao Rin pode ver o aparecimento de Lee Min-ho com o braço enfaixado, muito abatido, cantando como ninguém e fazendo um discurso emocionado para as famílias das vítimas na TV. Então, no mesmo show, Jo apareceu e envolveu o outro braço de Lee Min-ho como dois namorados apaixonados. Nesse instante, Gao Rin apagou a TV. Quem era ela para concorrer com Baek Jo? A adorável, bela, rica e talentosa Baek Jo? Uma garota pobre, desajeitada, desempregada e sem graça que não tinha nada a oferecer a alguém como Lee Min-ho. No entanto, porque ele a segurara em seus braços depois que havia caído com o helicóptero? Porque ele havia arriscado a própria vida para salvá-la daquela explosão? Ainda podia sentir o calor de seus braços envolvendo-a, protegendo-a, acariciando-a. Ele é um cara do bem. Só isso, minha cara. Talvez fizesse isso por qualquer pessoa, pensou ela. Um pouco desanimada, Gao Rin resolveu dar uma caminhada. Ela ia com frequência até o terraço do hospital, onde poderia ver uma grande parte de Seul e dar uma espairecida. Naquela tarde, ela caminhou até a mureta de segurança e apoiou os braços e o queixo sobre eles, dando muxoxos de vez em quando. Escutou passos atrás de si, mas imaginando que era só a enfermeira ou outro paciente, nem sequer se virou. Então escutou uma voz conhecida. Sabia que estou escrevendo um roteiro de dorama? Gao Rin se virou assustada ao escutar a voz de Lee Min-ho atrás de si.
É a história de um ator famoso que um dia encontrou uma piloto de helicóptero. Os dois passaram por muitos problemas juntos. Eles se separaram, mas um dia se reencontraram novamente. Sabe como vai ser o final do dorama? Perguntou ele, dando mais um passo em sua direção. Gao-rin respirou fundo, emocionada com a visão de Lee Min-ho. Ele estava vestindo o mesmo smoking do memorial, a mesma tala no braço, mas não parecia mais tão abatido. Tinha um sorriso adorável no rosto, mostrando seus dentes alinhados e os olhos brilhantes. Eu sei que você pagou minha conta do hospital, Sr. Lee. Juro que vou pagar de volta, assim que conseguir um emprego. Desatinou ela a falar, esfregando as mãos nervosamente. Seu coração parecia querer sair do peito pela boca. Sr. Lee? Disse ele, erguendo uma sobrancelha. Depois de tudo, você vai me chamar de Sr. Lee, Gao-rin? Minha doce piloto, Gao-rin. Eu já não mais sou uma piloto, nem sei se vou conseguir ser uma motorista com esse braço. Eu digo o mesmo do meu. Disse ele, erguendo o braço com a tala. Somos mais parecidos do que você imagina. Gao-rin, quando saímos de Jeju Island, eu tentei procurar você, mas me disseram que você estava com o seu noivo. Meu noivo? Sim, eu achei que era um homem e era seu noivo. Só depois eu percebi que era sua irmã. Eu sinto muito, Gao-rin. Eu deveria ter estado com você, confortado você, depois de ter perdido sua irmã. Você não sabia, não poderia saber. Falou ela, sentindo seu coração se aquecer com o olhar de Lee Min-ho. E sinto muito não ter ficado com você até agora. Mas eu tive que cumprir um contrato e me obrigaram a estar naquele memorial ao lado de Jou. Mas agora, estou livre de qualquer contrato e de um relacionamento que nunca foi bom para meu coração. Afinal, Gao-rin, nunca senti por Jou o que eu sinto por você. Gao-rin piscou rapidamente sem acreditar no que estava escutando. Lee Min-ho estava se declarando para ela? Ele a amava de verdade? Ele realmente a amava? Você é uma mulher corajosa e adorável. Você me salvou em Jeju Island. Não só daquele desastre, mas salvou meu coração de uma relação doentia que me fazia muito mal. Eu achei que o que eu sentia por Jou era amor, mas não era, era apenas uma obsessão. Jou jamais faria por mim o que você fez. Você me alegra com sua simplicidade, com-se. Eu não fiz nada. Min-ho, foi você que ficou do meu lado e me ajudou quando eu pensei que estava tudo acabado. Se eu não estivesse com você, eu teria sucumbido ao tsunami. Mas, ter você do meu lado, mudou tudo. Eu fui percebendo que havia me apaixonado pela sua coragem, determinação, seu jeitinho simples de ficar nervosa na minha presença. Disse ele, sorrindo. E quando aquele bandido arrastou você para longe de mim, eu percebi que não poderia mais ficar longe de você. Nunca mais, Gao-rin. Lee Min-ho sorriu, dando mais um passo em sua direção. No final do meu dorama, a piloto e o ator estarão no terraço de um hospital. Quando ele vai declarar todo o seu amor para ela e os dois ficarão juntos para sempre, é um bom final para um dorama. Você não acha? Lee Min-ho deu mais 2 passos, diminuindo a distância entre os dois. Dava para sentir o calor do corpo dele contra o seu e sentir o seu perfume. Ele envolveu seus cabelos entre os dedos e depois puxou seu rosto para si, cobrindo os lábios de Gao-rin com os seus, num beijo suave e doce. Eu amo você, Gao-rin. Disse ele, sussurrando em seus ouvidos. Amei você, desde que a vi pela primeira vez e ainda mais quando te reencontrei. Gao-rin deixou-se envolver com aquele terno abraço, sabendo que o final dela com Lee Min-ho seria sempre daquela maneira, juntos. Obrigada por ter escutado essa fanfic. E fique ligados para mais histórias. Um grande abraço.